café. Quem não gosta de café, bom sujeito não é. E café gourmet não é café especial. O seu intestino também te dá um oi quando você dá o primeiro gole? E drinks com café? Quantos você conhece? Existem encontros que dão sentido à nossa existência. No caso da nossa convidada, esse encontro foi com o café. Aliás, foi o café que acordou ela para a vida. Acorda, menina! Depois de passar aí por grandes empresas, trabalhar como em segurança do trabalho. Pois é, hoje ela tem uma indústria de torrefação de café. Aliás, café com alma. Bem-vinda, Patrícia Gonçalves, da Soul Café. Bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada. Errei, acertei tudo? Acertou. Engenheira em segurança do trabalho, grandes empresas. Que bom ter você aqui hoje pra gente falar de uma coisa que aqui é unanimidade. A gente ama café. Que bom, que bom. Perguntei antes para saber onde eu tava pisando, mas é ótimo saber que todas tomam café. Maravilha. Vou apresentar então também as minhas colegas de trabalho, né? Silvio Santos. Oi. Oi. Vanessa Brida, nossa marqueteira. Oi. Também Camila Spinelli, nossa nutricionista. E o Aka Morishita, nossa bartender, que tá aqui sempre fazendo esses drinks deliciosos. E é sobre isso hoje. Vamos tomar drinks. E você que tá aí acompanhando, vem pro Mixologia Podcast, que aqui a mistura perfeita para elas acontece e para eles também, para todo mundo que gosta de uma mesa rodeada de amigos bons para conversar e drinks deliciosos. Vamos brindar? Vamos! Você estava ansiosa por isso, Ai, por também. esse momento. Saúde. Saúde! Saúde. E perfumado além da conta esse aqui, hein? Esse aqui eu quero muitas explicações, por quê? Tem que cheirar o drink toda vez que você vai tomar ou é um hábito que a gente tem aqui porque você é boa mesmo nisso? Eu tenho uma... Eu não sei se vocês não estão pegando um hábito meu. Pode ser também, porque eu faço isso. Eu já, É que agora na hora, a gente já ponho no tem nariz, muitos gente. aromas, a gente tá aprendendo, né, sobre isso. E acho que E vai... esse aqui... E depois Esse que é você bem bom. começa a se alimentar bem e beber bem, é um costume. Você já começa a comer antes. Porque Com daí os você vai passar a olhos, com os apreciar. aromas e depois... Então, Aí sim vem, Degustando, né, exato. o sabor. Gente, esse aqui vocês deveriam conseguir sentir. Esse Ia aroma. ser legal. Sim, é com perfeito. certeza. A Waka vai explicar pra gente e a minha recomendação de hoje é faça, porque isso aqui vai direto pra alma, assim ó, Bem aquele abraço gostoso, que delicioso. Pra Fala mim pra vai pra gente. categoria dos perigosinhos. Não, isso aqui Não, total. porque ele não parece ter álcool. ele bebe fácil, redondinho. fácil. Ele não, sem- Ele não parece ter álcool. Ele não é forte em álcool, assim, do sabor na boca. Não. E conta o que é, então eu não vou falar. Eu tava Não. contando pra Waka que esse é um dos meus drinks preferidos e olha que eu nem entendo muita coisa e já aprendi muita coisa com o Waka, mas esse aqui tá no hall de... Deixa eu contar então, né, Queridinhos. essa história toda. A Gi lembrou de uma coisa muito importante. Aqui na nossa cidade, aqui em Blumenau, se tem uma pessoa que serve esse coquetel, é o Carlos, que trabalha no Pátio Teodoro. E esse é um coquetel bem legal, feito com café, porque ele é de uma barista, de uma bartender maravilhosa, que é a Thalita Cacho, é amiga minha também, querida, maravilhosa. É uma menina lá do Nordeste e ela foi que venceu em 2021 a etapa global. Então, assim, tem as etapas nacionais, e ela chegou na nacional, venceu aqui no Brasil, foi para a etapa global e ganhou a etapa global do Baristas and Bartenders Challenge do Licor 43. Então, assim, ela é uma sumidade, assim, uma pessoinha maravilhosa, com um sotaque delicioso. E esse drink tem muito a ver com ela, na minha opinião, porque chama-se Tropicália. Ela conta que tem a ver com a história dos pais dela, enfim, que, né, década de 70 e tudo mais. Mas ele traz muita brasilidade. Então, é um café passadinho. Normalmente, ela pede para ser um catuai amarelo, mas a gente tá usando um outro da Soul, que é um café... Ele é catuai vermelho, né? Qual é o café? O Aka só É me ajuda a lembrar. o vanilla. Sim. É o vanilla. Aí, ele é um catuai vermelho que a gente tá usando hoje. Aí ele vai licor 43, uma dose, tá? 50 ml de licor 43. A gente fez um pouquinho menos de licor 43 para não ficar tão doce, por causa que eu conheço o paladar das meninas aqui. Então eu fiz 30 com 20 de vodka Calvelage, nosso patrocinador, tá?
E aí ele vai 20 ml de suco concentrado, na própria polpa, sabe? Do maracujá passado na peneira. 20 ml disso e 25 ml do café passadinho. E que legal, Nossa. porque o Vanilla Citrus, o café Vanilla Citrus, ele tem essa característica da baunilha, da untuosidade e da acidez da laranja, que é uma acidez não tão pungente, ela tem uma doçura junto e super combinou. O drink ficou bem encorpado, bem untuoso, bem gostoso, assim, tipo, tá muito Bem bom. equilibrado. E tu Tá sente doce bem, né? e com acidez leve ao mesmo tempo. Tá super agradável. Tu Que é sente bem perigoso. O café, Perigoso. sente bem o café, sente o maracujá, sente o docinho do licor 43. Sério. Só não sente o álcool e daí é o... É, esse que é o problema. Mas O tem álcool álcool, não né? sente, gente. E Mas, assim, ó, licor 43, acho que ele tem 24 ou 30% Nossa. de teor alcoólico. Não é brincadeira, não. É bastante. Bastante. E, assim, é uma mistura que quando o Carlos fez pra mim esse drink, que eu fui conhecer, ele falou, posso sugerir um? Eu, claro, né? Como não? O bartender ali, o chefe da casa e tal, dele, é um que vai café e maracujá. Eu não gosto de maracujá, nada que vai maracujá eu gosto. E ali eu falei, realmente eu estava errada. Prove as coisas que você não conhece, porque pode ser que daquela forma feita você vai gostar. E é o meu drink assim, ó, tá no topo ali entre os 3 primeiros. Agora, Você coloca, ele parece que ele abraça a tua língua, né? Não é? É. Falei, É, eu café, né? acho que Ele eu é um nunca abraço. tomei drink de café. Acho que Então. estou estreando a... Sério? Olha só. Eu Tem nunca tomei drink drinks com café. maravilhosos. Não, o próprio tem vários. licor 43, ele casa muito bem com o café. Com café. Imagina, né? Docinho. E assim, tem um que eu gosto bastante, assim, porque tava na onda da... Eu adoro expresso tônica, que é água tônica e um expresso em cima. E aí, tem um lugar que eu deixei na carta, que é o licor 43, tônica e o expresso em cima. Então ele fica tricolor, assim, fica lindo. que Aí você lindo. mistura e toma. É bem gostoso. Eu tomei Irish Coffee. Hum. Quase morri. Por quê? Muito forte. É? Não, ele é não quente. fiquei... Não de morrer, de ficar bêbada, né? Mas fortíssimo, assim. Não sei se é Ele é aquele... Impactante. De É Se porque primeira. ele é aquele quente. era muito forte ou se todos são assim fortes. Mas eu achei assim fortíssimo. Porque É. daí é com uísque, né? É com uísque. E ele é quente, né? Então Quente. é o uísque com café quente e tal. E aí, com isso, ele é um drink quente, né? Ele vem Uhum. morninho. Então, parece que o álcool vem mais rápido, né? Ele tá totalmente volátil. ali. Aham. Sente Sim. muito gosto do álcool. Muito. Mas é gostoso. Aham. Aí ele vem com creminho em cima. Sim. Isso, Tava fica cremosinho, lindo, gostoso. maravilhoso. Bem instagramável. Bem instagramável. É aquele drink que no inverno você toma, vai descongelando o dedo do pé, né? Nossa, aquele ali, ele descongela de uma vez só. Só descongela Toma na direto. caneca. Ele vai Ele é na no- canequinha? no mugzinho. Aqueles tá, sim. mug de moca, né? É. Uhum. Me corrija, porque eu não esqueço. Não, é sim, sim. mug mesmo, né? A minha Na mãe época que a gente Curitiba, tinha a cafeteria, a gente fez numa taça de espumante pra ser diferente, pra fazer uma releitura, enfim, mas sim. Ou Fala. tradicionalmente é servido numa mugzinha, numa Ah. canequinha. Essa de esquentar o corpo tomando alguma coisa, eu sempre me lembro da minha mãe, quando eu pegava aqueles invernos mais ferrados em Curitiba, ela esquentava um pouquinho de conhaque no micro-ondas. Se pensa, Caramba, eu não tinha medo, não. Maravilhoso. Socorro! acho que não tinha noção mesmo. É, Da emoção. o medo e a noção, elas não, É. né? Não andam muito junto. Eu tomei uma vez, também no inverno, lá em Curitiba, eu fui num restaurante japonês e eles trouxeram um saquê aquecido. Ai, que gostoso. Nossa, Eu o dia que eu gosto. descobri aquilo, menina, Eu comprei gosto uma garrafa muito. de saquê, não teve mais inverno em Curitiba. Só E é bom. era aquilo que Nossa, uma ajuda, ou aquele inverno que congela a alma e o osso. Não, é Você tem sacanagem, né? Curitiba é Tem sacanagem. que dar uma né? descongelada, né? Então, funciona muito. E aí, Paty, a gente fala desse universo do café, né? Acho que a gente se conheceu em 2016, quando a Soul começou, não foi? Eu acredito que sim. tem bastante tempo. É. A gente começou em 2016 como cafeteria. Então, naquele primeiro momento, a gente realmente conheceu muita gente. Durante todos os 5 anos de cafeteria, muitas pessoas iam ao Soul não só uma vez, se tornavam clientes assíduos, porque na época, aquela proposta de café especial, de trazer o café em evidência, vários métodos de preparo, vários grãos, de fato, era algo diferenciado. Então, os clientes grudavam na gente e era um espaço muito legal, muito gostoso para se estar, né, também. E a gente estava à frente sempre, então, sempre em contato. Então, de fato, os nossos clientes eram sempre muito assíduos, a gente tinha sempre muito contato com eles.
Ah, e uma vez essa pessoa gostando de café, ela quer aquilo pra sempre, né? Porque não tem como você abandonar aquele hábito, que é tão gostoso. E um produto de qualidade, a gente sempre vai ali como referência, né? E vira meme, né, também. Aquela história do meme, né? Ah, que total. A gente tava atrás, conversando. Total. É um caminho sem volta, né? Tu Total, começar a caminho tomar sem um café de mais qualidade, assim, do que aquele do dia a dia basicão, né? Que a gente tava É. comentando. Não dá pra tomar mais. Nossa senhora, daí depois tu vai tomar o... E eu acho que aqui, pelo menos o que a gente conversou, é unanimidade. O dia só começa depois de uma boa xícara de café, né? Sempre. Você aí também, só começa o dia depois de um café. É mais pelo... Eu gosto de café, adoro café em qualquer hora do dia. Mas eu acho que o ritual do café da manhã, né? Principalmente se eu tenho o tempo de comer também, fazer um negocinho gostosinho pra comer. Mas o ritual do passar o café ou tomar aquela xícara de café é meio que... tô começando o dia. Como é que vai ser o seu dia? Eu não sei, deixa eu tomar um café aqui primeiro, né? Exato. Lá em casa é engraçado porque a gente quase não tem café em casa, né? O quê? Ah, tá. Porque a gente meio que mora no trabalho às vezes. Então, a gente tem uma rotina de acordar muito cedo, ir pra academia, já logo cedo, assim que começa o dia, e depois a gente vai pra torrefação. E daí a gente toma café. Então, Direto à fonte. Né? Melhor. Triste. por alguns motivos. Um, porque a gente tem todos os utensílios necessários para preparar um bom café na torrefação, e daí não tem como replicar em casa tal qual. E também porque a gente leu um estudo que dizia que você deve esperar cerca de 1 hora e meia, deixar o corpo ver a luz do sol, ter esse primeiro incentivo natural para ligar o corpo, etc. E depois, sim, daí trazer um estimulante externo para o teu corpo continuar funcionando. Então, para nós fez todo sentido, porque quanto menos tempo a gente perde entre acordar e ir para academia, melhor. Mas Né? a gente vai pra academia. A gente não mais- pensa, né? Exato. Exato. Se você ficar pensando muito, ainda mais agora, esses dias que tá Nossa. super frio e, não tem como, a cama ela te agarra, né? E fica aqui comigo. Vocês conseguiram ser assíduos nesse frio que fez? Então, essa semana a gente foi 3 dias, olha Ai, só. tá bom. Bem, Foi Contando bem, só foi dias bem, úteis, a vários. gente tá no lucro. É. A questão dos dias úteis que a gente tava comentando antes. Claro. Então, a gente acorda, pula pra academia, e daí chegando na torrefação. E é engraçado porque aquela questão de ser eficiente, né? Às vezes a gente precisa provar um café com um objetivo específico. Ah, tem que liberar a torra dele, ou tem que ver se já pode lançar esse café e tal. Então, o café que a gente toma, ele sempre tem um objetivo. Não é assim, só vamos fazer um café para começar o dia, não. É tipo, já é conectado ao É trabalho. trabalho já. Entendi. Mas mesmo assim, porque como a gente trabalha com o que a gente gosta, não deixa de ter o prazer. E daí, às vezes, o Marcelo deixa eu escolher o método. Às vezes, não. Às vezes, a gente tem que tomar o café nesse método. Beleza. Mas Então- explica um pouquinho como é que é esse processo de torrefação. Vocês recebem o grão como, daí vai pra torra, e como é que é feito isso? Então, o produtor faz toda a parte entre colher o café, cultivá-lo, né, por anos. A plantinha, o solo, tudo o melhor que ele pode fazer. Aí ele colhe uma vez por ano o café, e o café é uma fruta. É quase como se fosse uma Eu tenho jabuticaba. uma dúvida. Assim, Se parecido. tu morder a fruta, tem gosto de café? Não. Não, porque não tá torrado, né? Obviamente. Mas eu bem entendo, gostoso. eu É também gostoso, esperava esse é. sabor. Eu Mas esperava o sabor de café, Pelo mas não menos tem. algo que Não. lembre, assim. Não. É igual cacau, não tem gosto de Não tem chocolate. gosto de Não tem. chocolate. Exato, Não exato. tem. É bem isso eu não imaginava. separado os sabores nesse Uhum. sentido. Então, é muito aproximado a uma jabuticaba, por assim dizer. Só que ao invés de um carocinho, como a jabuticaba tem, o café tem 2 grãozinhos lá dentro. E bem menos polpa. Mas agora, ele não tem polpa, né? A jabuticaba até tá com a polpa mais molinha. Exato. Ele não tem, ele é meio que colado mesmo, uma casca um pouco Exato. mais grossa, Nossa, né? se fosse fazer uma polpa de café, teria que, sei lá, fazer igual Muitas aqueles processos frutas. de açaí, de, É. raspar É. e tudo, né? Por isso que toda a riqueza que a planta acumulou ao longo de um ano, entre a florada e a fruta tá boa para colher, ela tá concentrada nos grãos. Por isso que a gente aproveita, o ser humano aproveita o grão. E daí o produtor tem o trabalho de descascar essa fruta, secar os grãozinhos, depois descascar o grão para chegar no grão de fato. Ele tem algumas camadinhas ainda antes. E a partir disso, do grão tá todo descascadinho, aí ele manda para nós. Daí chega a parte da tarefa da torrefação, que é torrar esse café, torrar esse grão, para tornar ele solúvel em água. Se ele não fosse torrado, a gente ia passar água por ele e a água não ia conseguir trazer nada na nossa xícara. Então, esse é
é a principal função da torra, tornar o café solúvel. E no caso do café especial, é trazer tudo o que aquele grão acumulou de energia ao longo do tempo que ele estava lá na árvore, trazer aquilo à tona. Então, no café especial, eu não preciso torrar para esconder defeitos. Esconder problemas daquele grão defeituoso ou assim por diante, daquele grão estragado. Não, eu tenho um grão bonito que veio de uma fruta madura no seu ápice de aroma e sabor e a torra vai servir para trazer isso à tona na nossa xícara no dia a dia. Então, por isso que a gente não é a primeira torra às vezes que dá certo num café novo. A gente precisa torrar algumas vezes até entender, opa, cheguei no maior potencial. Que é mais ou menos, e talvez muito mais difícil do que o trabalho da Waka, que é trazer vários ingredientes diferentes para que juntos tragam um sabor super na taça. Então, a gente faz isso com um ingrediente só. A Waka faz isso com vários. Então, é uma complexidade. É fazer aquele ingrediente se mostrar para o consumidor. Mas você tem uma série de parâmetros, né? De tempo, de temperatura, Sim. de, sei lá, velocidade do que o negócio fica rodando. Sim. Quero aproveitar isso que a Waka tá falando, porque é justamente essa dúvida que eu queria saber agora, porque se você pegar o mesmo grão, torrar no mesmo lugar, com o mesmo grau, né, de temperatura, mesma quantidade, um grão que veio do mesmo lugar, mas numa outra florada, você vai conseguir o mesmo sabor daquele café ou pode mudar de... Não, só por ser de floradas diferentes já Já seria mudou outro tudo. café, sim. E o ambiente onde o torrador tá interfere nas características de calor que eu preciso transmitir para aquele grão. Então, se eu tô numa torrefação ao nível do mar, é uma transmissão de calor. Se eu tô a 1.500 metros, é outra. Uhum. Porque Achava que era só a no energia moinho. se comporta de maneiras diferentes. Até pra fazer macarrão Nossa. em casa, menina, dá ruim. Ah, verdade. É. Faz sentido. Porque Então, uma vez eu fiz tem macarrão e aí, passou lindo. Um dia ensolarado, lindo, aquele macarrão saiu lisinho. Tá? Um dia chuvoso. A massa, fez a massa. Eu fiz a massa do macarrão, a massa Ela não mesmo. abre, Aí aquilo grudava e nada, e dá-lhe farinha, e foi farinha e farinha, gente, aquilo virou um tijolo e não saiu o macarrão, porque a umidade do ar acabou com o meu Esse macarrão. teu exemplo é a base do porquê que a gente fala sobre regular o moedor, né? Para café expresso, mesmo para café coado. Então, o mesmo grão, usando a mesma água, você tá em lugares diferentes, às vezes até em Blumenau, num lugar mais úmido, num lugar menos úmido, porque a gente tem regiões bem úmidas aqui na cidade. O café vai ter sabor diferente na xícara por causa disso, porque como a umidade interage com o café. Então, às vezes, o café ele vai aceitar mais água, menos água, você precisa moer mais fino, mais grosso, e assim por diante. O café tá vivo, digamos assim, nesse sentido, porque ele interage com o ambiente. Ele Tem vai que ser. absorver a umidade ou não, e assim por diante. Tem que ser um ambiente totalmente controlado, então, né? Senão dificulta o teu trabalho. Não porque o ambiente controlado não existe. Nem Nem que nas ele seja nossas todo fechado. casas, nem nas cafeterias. Então, o que a gente faz é a educação do consumidor e a educação dos profissionais para saberem interagir com seus equipamentos e chegar na xícara ideal. Eu ia Ah, dizer isso então, agora, eu porque eu acho faço que que- isso é difícil, né? Porque às vezes a gente vai lá e compra um grão e vai moer em casa, ok, no nosso moedor. Essa é uma dúvida que eu sempre tenho. E meu café fica sempre diferente, porque às vezes eu vou moer ele, eu deixo o pó mais fino, né? Faço ele um pouco mais fino, às vezes ele fica um pouquinho mais granulado mesmo, né? Um pouquinho Sim. mais inteirinho. E dá uma diferença enorme. Sim. Dá uma diferença enorme e é o mesmo café, É o mesmo. né? É o mesmo grão. Mas assim, eu não sei quando que eu tenho que parar de moer, sabe? Eu não sei difícil, olhar a né? granulometria Sim. dele. É difícil. Eu não sei olhar a granulometria Eu tenho essa mesma dúvida. Eu não tenho moedor, não tenho esse espaço na minha agenda hoje, mas Ai, gente, mas é outra coisa. é outra Meu Deus vida. do céu, Eu outra sei, eu vida. sei o que eu tô perdendo, sabe? É. Mas essa é uma dúvida. Quando é que eu Atenção. paro de moer? Quando é que eu moo mais pouco? Me ensinaram que a textura tem que ficar de sal e não de farinha. É isso. Depende, sal grosso ou sal refinado? Aquele sal mais granulado, né? Sal refinado? Depende pro método também de preparo. Mas essa mesma dificuldade que vocês têm é a mesma dificuldade entre uma pessoa que faz pão em casa e alguém que tá numa padaria como um profissional, tendo que fazer pão todos os dias, independente das condições que ele tem. Claro. Todo dia ele tem que entregar um bom pão, um bom croissant. Não dá Ele- pra fazer pão só quando tem sol. Exato. Então,
a gente tem que entender o que está acontecendo, entender as reações químicas, físico-químicas que estão acontecendo, interagindo com aquele ingrediente para contornar. E não é fácil, é um pouco complexo nesse sentido. Por isso que a gente sempre comenta, até com os nossos clientes, enfim. Nesse sentido, o vinho e a cerveja são mais fáceis de consumir. Uhum. Porque eles vêm lacrados numa garrafa com orientação de temperatura e taça. E o consumidor, se ele seguir aquilo ali, ele vai ter sucesso. A experiência vai ser sempre a mesma ali, né? Essa é a ideia. O café não. O café, ele pode comprar moído, ele vai ter que moer, daí tem diferentes águas. A água interfere um montão. Sim. Tem diferentes águas, tem diferentes moedores, diferentes canecas, enfim. Tudo É, isso o interfere muita na percepção. variável, né? Até Tudo. o método que vai fazer pra passar, né? Pra Sim. passar o café. Sim. Porque tem o Cafeteira. tradicional, tem a cafeteira, tem aquela... Não sei o nome. Prensa Tem francesa. as de expresso. tem- Isso. enfim. Cafeteira Não, amor, mas italiana. aí você tem outras coisas. Você tem, inclusive, né, os funis diferentes, né? Isso, Aí as você cores tem- diferentes. Desenho sim. de funil. Exatamente. Aí você O tem ca- os Materiais diferentes, Exato. né? Além de material diferente, Cerâmica, o tamanho acrílico, vidro. Isso, o tamanho dele para ver como é que vai ser o tempo de escoar. É Exato. todo um Paranauê, meu bem. Aí você tá com um filtro de uma marca, troca de filtro, o filtro papel. Você compra Aham. outra marca, ele não funciona. Isso, o material do Exatamente, filtro é O material do diferente. filtro é diferente. Para cada coador tem um filtro. Ou seja, Sabia disso? Pra cada faculdade. Cada coador tem um filtro é diferente. surreal. É um... tem que fazer Mundos faculdade sem pra fim. passar café, Ou gente. seja, eu faço errado. Ou seja, a gente tá tomando qualquer coisa. O Cami, por favor, me ajuda. Os viciadinhos em café. Café faz mal? Então, excesso É porque, de café... Te pergunto isso porque um dia o café é vilão, outro dia ele é o bonzinho da história. Eu, pra mim, igual se ele é ovo, vilão, glúten, né? igual ovo, isso aí. Cada dia Mas vem e um aí, novo. o que é que a gente tem que considerar pra nossa saúde em relação ao café? Então, a gente tem que olhar, sim, né, pro café, pro excesso de café, né? Até porque, como a Patrícia falou, nem todos os bebedores de café, a gente falava disso antes, né, tomam um café de qualidade. Então, muitas vezes está tomando um café que está escondendo várias coisas ali, que tem uma torra, por exemplo, que passa e aí vai ter outros compostos ali dentro que a gente chama de xenobióticos. São compostos que são estranhos para o nosso corpo, né? E eles são geralmente compostos insolúveis e aí a gente armazena no fígado. E aí nosso fígado, que trabalha tanto, né, acaba prejudicando, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter. Geralmente pode até olhar, dieta de revista, de blogueira, de sei lá que, tudo, né? Numa dieta detox, você tira café, Sim. né? Porque tem N fatores, né? E aí tem toda a questão também da hidratação, retenção hídrica, né? Ele é estimulante. Mas o detalhe principal do café, eu acho que a gente tem que ter um olhar importante o tipo de café que a gente está tomando, a quantidade de café que a gente está tomando. Isso é bem importante. Porque o excesso, além de ser excitatório para o sistema nervoso, né? Claro. Então você vai criar uma ansiedade, vai piorar a ansiedade, por isso que Pois muitas é. pessoas não podem tomar café depois das 3 da tarde, que vão ter insônia, né? Então tem isso da sensibilidade, sim, individual. Isso é uma questão de enzima hepática mesmo, de metabolização desse café, assim como o álcool, né? Então, por isso que tem pessoas... Eu, por exemplo, posso tomar café tranquilamente 8 horas da noite que eu vou dormir, meu amor. Sim. Pra mim, Eu não durmo. eu já sou muito também não posso acostumada mais. com o café, não sei. Pra Já mim, fui assim, não posso mais. Talvez, claro, né? Se eu vou tomar café às 8 horas da noite, eu tenho que olhar por que também que eu tô tomando café às 8 horas da noite, né? Talvez. Seja Né? bom É o olhar. primeiro Falar- ponto, mas é uma coisa importante. Mas a gente Sem tem que falar que olhar a tua assim. rotina é cansativa, né, Cami? Então, Ah, também tem sim. isso também. É por isso que a gente tá aqui, né? Quando Você coloca, tá- a pessoa cansada. A pessoa que tá um pouco mais tranquila também e vai tomar um café às 8, por mais que ela esteja acostumadíssima, vai ter uma certa dificuldade. Ou um sono até às vezes mais agitado, né? Mas é uma coisa legal de falar, que assim, a gente fala de níveis de cafeína, tá? Eu ia Porque- perguntar isso. É isso que você ia perguntar? Eu ia perguntar Legal. exatamente disso Pergunta. pra depois fazer um outro link com uma outra bebida que dá uma briga danada por causa de drink. Boa. Qual que é a pergunta, então? A pergunta é a seguinte: se a gente faz coquetéis com café, Sim. certo? Mas hoje, atualmente, o massacre é sobre energético. Tipo assim, não sim. se bebe energético com álcool, fulano morreu e não sei o quê. Mas assim, a pessoa podia ter morrido tomando Expressos Martini. Entendeu? Então, assim, eu gostaria de saber sua opinião, porque assim, e a tua também, Paty. Porque assim, na minha cabeça, é muito mais sobre você conhecer o que você tá tomando e se autoconhecer e saber a hora sim. de parar, do que se você tá tomando uísque com energético ou se você tá tomando
Expresso Martini. A qualidade do energético é uma porcaria, ponto. Falei. isso Desculpa. aí. Boa. Mas vamos lá. Depois aí a gente emenda, beleza. Passa, né? Desculpa. Já chega dando, né? Mas enfim, aqui energia. Vamos lá. Eu tô falando de um alimento que é o café. Uhum. E tô falando de um produto ultraprocessado que é o energético. Eu tô falando de coisas diferentes. E por mais que eu tô falando de um café lá da prateleira do mercado, mais porcaria zona lá, mais torrado, ou misturado com milho e sei lá mais tudo que vai ter dentro desse café, ele muitas vezes não é tão ruim na sua composição quanto a composição do energético muitas vezes, né? Vamos olhar para isso. Acho que isso é um ponto importante pra gente Um olhar. é natural, né? Em teoria é natural, o outro já... Ele parte de um produto natural, né? ele parte de um produto natural, mas ele vai, né, passando por processos. Já o energético é totalmente sintético, né? Tu não tem Sim, nada natural dentro do sim, energético, sim. tu tem totalmente... Inclusive tem alguns energéticos, meu Deus, né? Você coloca no copo, é radioativo aquele negócio. Sim, né? Não, com certeza. muito radioativo. Caneta marca texto, assim, né? Tchá! É kryptonita. Brilha no escuro. Sim, vai Kryptonita. fazer xixi. Você olha pra aquela Sim. cor e fala, isso não faz bem. Não. É igualzinho aquele produto de limpeza que tá lá no mercado, não é? Tem uma coisa verde-limão. Ui, Mas que dá vontade de tomar, né? eu tenho vontade de tomar aquilo. Eu tenho. Quando eu era criança, eu era doida pra tomar essas coisas. Eu também. olho aquilo, Nossa, eu cara, olho, Deus. eu olho aquela Deus pôs a mão garrafinha. em mim, porque- Eu olho aquela garrafinha e penso, que drink bonito. Mas eu era assim Mas não vai também. Eu era criança. Tá, eu tô Bem. torcendo pra Gi estar de sacanagem com a gente. Ah, Dá ideia. Onde que ela contou? Num Daqui episódio a ali. pouco a gente vai ver a Gi andando Meu com uma Deus. garrafa de pinho-sol e uma de Ajax embaixo do braço. Tô feliz, é hoje. Não, mas esse é um ponto que eu acho que é importante a gente colocar. Energético. Energético vai ter outros compostos que o café, daí não vai dar pra comparar, porque a questão energética dele para excitação é outra, né? Mas sim, tem uma potência maior da taurina com o álcool. E ele é mais tóxico pro organismo mesmo. Nossa. Tá? Já tem estudos científicos mostrando isso. Trazendo pra nutrição humana, né? Então, desse Mas detalhe. isso, ok, né, faz mal, é mais tóxico, mas mesmo tomando numa quantidade pequena, ou ele só vai dar um problema que chega aí pro hospital, que chega da casa? Não, claro que a constância do uso e muito tempo usando vai ser muito pior, né? Mas Vou eu tomar hoje vou tomar esporadicamente. Hoje vou tomar um uísque com energético. Não, beleza. Tá tudo bem. Beleza. Ufa, né? Saiba Que não o que pode você tá tomar. consumindo, né? Só acho que isso é importante colocar, Não, mas aí né? eu vou lá e tomo uma garrafa de uísque com 6 energéticos. exato. E Ela aí quer você faz dormir isso à geralmente todo final de semana. exato. Pô, não Aí dá. uma hora O tamanho da fígado vão dose e o gritar, né? hábito. Vai Sim. gritar, entendeu? E aí esse é o detalhe, acho que principal, que não sei se eu respondi a tua pergunta, Não, mas respondeu, e aí a com cafeína, certeza. né? Eu não posso comparar a quantidade de cafeína de um energético, porque não é só a cafeína no energético que é estimulante, vai ter outros estimulantes ali dentro, né? Exato. Esse é o principal ponto também do energético. Já dentro do café, você até pode ter outros que são estimulantes, a cafeína, a teobromina, e desse me ajuda a trazer alguns outros aí. Mas você vai ter outros estimulantes ali, porém de uma forma natural. Esse é um ponto. E a cafeína do café, vamos lá, aí a Paty pode trazer mais também, mas depende muito do tipo do café que você tá tomando, como que você passou esse café, entendeu? Eu não posso comparar uma xícara de café passado Com com um expresso, Sim. por exemplo. Esse é um dos pontos. Aí você vai olhar o grão. Aí também tem diferença no grão. Então, a primeira observação sobre. Eu acho que quando a gente pensa em café, a gente tem que pensar em alimento. Então, o café é um alimento e nesse sentido você, por exemplo, não vai na verdureira e escolhe um tomate podre para comer. Perfeito. Ou uma maçã que já tá com um roxinho, que já tá meio zoada. Ou uma laranja que ainda tá verde e não tá totalmente desenvolvida para comer. Então, nesse sentido, o café, você deveria ter o mesmo filtro ao escolher o seu café. Quando a gente fala de café especial, café de alta qualidade, o café que compõe aquele pacotinho de café veio de frutas maduras. Esse é o primeiro quesito. E o segundo quesito é que depois daquele café torrado, preparado, ele pontue acima de 80 no protocolo de avaliação de 0 a 100. Isso. Então, esses são os dois quesitos principais para um café ser classificado como especial, além de que, né, tá subentendido que é de safra atual. Porque cafés de safras antigas já tem um off-flavor natural de alimento velho. Velho, né? Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que todos os outros cafés, tradicional, superior, enfim, eles não têm esses dois pré-requisitos. Ou seja, tem até 20% de pau, pedra, folha, galho, galhinha de casca, Mosquito, barata. etc. Tem. Inclusive Tem, de tem. café de safras Permite. antigas.
Então, nesse sentido, se você consome um café que não seja especial, mesmo o gourmet, ele tem problemas. Sim. Então, a gente usa a palavra gourmet porque é uma palavra que caiu no senso comum como sendo algo de qualidade, mas no caso do café não é a máxima qualidade. É só pra A encarecer mesmo o produto. classificação máxima de qualidade é café especial. Então, Aí depois explica mais sobre gourmet, que eu acho que a galera... O O que é o gourmet? Vai Onde gostar. que tá É. dentro de uma régua? É. Se a gente tá falando um tradicional, tradicional, e tá falando um especial, onde tá o gourmet no meio dessa régua, se a gente for tradicional, superior, gourmet, especial. pensar? Ah, tá. Lá Daí não. tem lá um pulo. Isso, Outro distante. patamar, Outra Outra vida. Outro lugar. Outra vida. Então, o café gourmet, ele não traz nada de uau para xícara. Ele não pontua 80. Então, quando a gente pensa que, eu tô tomando, ainda que a gente não esteja falando de energético, ainda que a gente esteja falando só de café, mas se eu não tô tomando um café de fato especial, não basta estar escrito lá como café especial, porque existe uma grande marca que está nas gôndolas do Sim, mercado colocando especial. que fala que é café especial e tu olha no selinho dela, é café superior. Então é como se fosse, ela deu um nome, ela batizou aquele café, Mas não ela é. pode fazer isso? Porque Ela é hoje uma tem grande induz ao erro, lobista, então Ah, ninguém beleza, vai tá bater ok, nela. É uma grande lobista, né? Ninguém vai bater Entendeu? nela. É porque eu ia dizer, porque ele tem lei de rotulagem. Pois é. A gente tem lei de rotulagem. Sim, mas E não mas, funciona mas assim pros como. grandes. Mas não funciona para os grandes. É só dando aquela alimentação. Exato. É, mas é assim mesmo. A Se bebida você não é só serve pra quem Então, não pagou. Se você não que tá você ia falando, falar? se você tá falando sobre café ainda, a gente nem entrou no energético, ainda sobre café, e você escolhe um café que você aceita, que pode ter ali 20% de pau, pedra, folha, galho, casca, café de safras passadas, e entre um café, não, especial, só café, cara, qual que faz melhor pra você? Qual que tem a maior probabilidade de te dar azia, de te dar úlcera, de te dar dor de cabeça, Entende? Tem todo esse problema, né? E daí a cafeína é uma outra questão. A cafeína no café arábica, ela é no máximo 1,2% da composição do café, então é muito pouco. E no café conilon canéfora é 2,4%. Então é um percentual muito pouco de uma fruta muito rica, que tem antioxidantes, tem ácidos Olha clorogênicos. Eu ia dizer agora ácido clorogênico que ajuda a emagrecer. É o Sim. mesmo que tem na erva mate, né? Na ilha dos Né? paraguarienses. Exato. E a gente sempre tenta incentivar o consumo do bom café, que você não precisa tomar garrafas e garrafas. Toma uma boa xícara de um bom café e é isso aí. Eu acho mas é que isso gostoso. tudo... Eu gosto, eu posso tomar um bom café, mas eu não fico não Faz uma mais xícara, diluído, tá tudo bem. Essa é a questão. A gente faz disso ritual e gatilho Com durante certeza. o dia a dia. E isso faz com que a gente faça do café aquela bebida companheira do dia a dia. Eu só vou se eu tiver com o meu café. E o que acontece? E aí, um ponto de vista meu, quero opiniões. O brasileiro não está acostumado a tomar café bom. Por quê? Até certo tempo, e a gente era criança, a gente tomava o quê? Foi outro dia. Foi outro dia, né? Obrigada. Até ontem, né? Obrigada mesmo, a gente agradece. A gente tomava o quê? O que tinha na mesa do brasileiro? O Nescafé. Ninguém tomava café passado. Aí a gente diluía aquilo na água. Sim. Gente, Café solúvel. café solúvel. E aí, quando alguém tomava aquele café passado, pra mim, era a riqueza na casa da pessoa. Nossa, toma café passado. Aí na adolescência, eu comecei a pedir pra minha mãe. Ô mãe, faz café passado. Daí ela começou a comprar. E aí a gente passou a ter café passado em casa. Mas era raramente, porque nós não éramos tomadores de café na minha casa. Nunca, só café com leite e nesse café. Então não é um hábito. E para a maioria dos brasileiros, o café é esse companheiro. A gente está aprendendo agora a degustar um bom café. Tanto é que, se a gente compra um café para moer em casa, a gente está vendo que é só o grão do café que a gente está moendo, foi o que a gente comprou. O que vem lá no Mercadão, tal, que é o mais barato para o dia a dia, dali, é esse que vem misturado. E foi com esse café que a gente aprendeu a tomar café. E que quando a gente começou a achar que era gente na fila do pão, a gente começou a tomar esse. Então, pô, já tô chique se eu tô tomando esse aqui, né? E olha como a gente tava enganado. E o Brasil, ele tem uma questão que me incomoda, assim, ó. É revoltante. Porque o Brasil segue uma regra bem escondidinha, que é: vamos fazer bom o suficiente para ninguém reclamar. Porque se não der pra ninguém reclamar, a gente mantém menor qualidade, preço lá em cima e o povo continua comprando, a gente continua ganhando. Bolacha recheada. Você que tá comprando bolacha recheada hoje em dia, ela é desse tamanho. Sabia que ela era desse?
ela era desse tamanho. Por quê? Mas isso aí é um outro processo, né? Aquele Né? negócio de... como é que é? Que quando você pega, mantém o mesmo preço, mas aí você diminui. reduz a Ou embalagem. seja, pra Gente, o produzir... bis. O bis, não é? Vou bis, deixar um protesto. O que aconteceu com o bis? O bis era uma caixa desse tamanho. Pô, agora vinha a caixa 20. desse Vinha 30. Ou seja, Não coma. você vai no mercado e compra, aí tua bolacha... Não recomendo bolacha recheada, mas todo mundo come a bolacha recheada. Mas você ia lá e comprava seu pacote a R$2. Como é que chama? Aí no outro dia você vai lá, tá R$2, mas tá lá. Nova embalagem, nova quantidade. Diminuiu, você tá pagando... Ou seja, você tá pagando mais caro pelo quilo. O próprio bis, né, Vanessa? Que antes a frase era: é impossível comer um só. É claro, ele tá ridiculamente. Só... Exatamente. Né? Comer a caixa inteira, é óbvio. Entendi. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Nada, só tô filosofando mesmo. Tá, agora Não, mas pera. Não, mas eu Você falou Mas é umas que é coisas isso. várias. Não, eu mas tenho é umas a qualidade observações, realmente mas fala, das coisas. Vanessa. Não, eu ia perguntar, assim, cápsulas. Eu ia passar por isso. Não, pera. Deixa eu antes fazer um... o que acontece, assim, eu vim no interior de São Paulo, a gente tomava café passado, tá? O Nescafé, né, o pó solúvel, o pó instantâneo, era caro. Sim. E assim, o que a gente tomava era o passado. Mas era um passado que, assim, juro, gente, eu morei numa casa, a minha casa era muito perto de uma fazenda de café. E a gente ia no terreiro brincar. Então, assim, era um terreirão, tipo, não sei se... Cara, era um cimentado, assim, do tamanho de 3 quadras de futebol. Uau. Em que eles esticavam todo aquele café, verde, vermelho, preto, escuro, tudo. Jogava tudo lá. E aquilo tomava sol, tomava chuva, Passava uns dias. O cara vinha lá, recolhia tudo aquilo, passava nas peneiras, sei lá o que, pra tirar as coisas e tal. E aquilo que ia pra fábrica, que ia pra torrefar, né? E vinha aquilo pra gente beber. E era um café que, assim, na nossa cabeça no interior de São Paulo, era o melhor café do universo, assim. Melhor café do universo. Depois que a gente foi vendo que, o cara nos enganava. É muito doido. E a Gi tava falando um negócio que é bem importante, porque o café também passou pelo que se chama, eu fui procurar, reduflação. Olha aí. Que é a coisa de continuar com o mesmo preço, mas o volume vem menor, as coisas vêm menor. A qualidade diminui, exatamente. E isso está acontecendo porque é uma forma da indústria não repassar o custo das coisas, não repassar... Tentar segurar Não pouco. repassar. Exato. Porque se você tá pagando mais caro, repassa sim. Exato. Claro que repassa. Então, sobre isso que tu comentou, do café. Eu, por exemplo, eu comecei a tomar café depois do Soul. A partir de Que sorte a sua. A partir de começar a estudar café, que eu comecei a tomar café. Até então, eu tomava café quase como se fosse um remédio. Tipo, tô com sono durante o dia, Ah, tá. Entendi. então vou tomar café pra ficar acesa. Porque eu nunca gostei do sabor do café. Pra mim, eu nunca compreendi aquele sabor. E daí, isso é uma questão. Que entra com outra questão. O Brasil é um país produtor, né? Ele fornece matéria-prima para o mundo. Então, isso combina com duas questões do que tu comentou. Todo brasileiro tem café em casa. E às vezes a gente se acostuma. Isso é um sentimento que a gente tem com a bebida. É emotivo, é uma relação que a gente tem com a bebida. Como a gente é um país produtor, o que é melhor a gente vende. No caso, a gente exportava o que era melhor. E para o Ganhar em dólar é melhor, né? O que é o consumo interno ficava, digamos, o que sobrava, o que era pior. Então, o brasileiro sempre consumiu o café pior. Só que isso era da nossa rotina, a gente não sabia que existia o outro. E a gente se acostumou, o nosso paladar se acostumou, a gente cresceu entendendo que aquilo era café, aquele sabor de queimadinho, borrachinha, asfaltinho, aquilo era café. A gente se acostumou a colocar açúcar, a colocar leite, e tá tudo bem e tal. A partir de 2000, 2010, com mais força, que começou essa questão do café especial de forma mais importante, o brasileiro também começou a aprender que existia essa matéria-prima, diferenciada. Só café, só cafezinho maduro, que tem outros sabores, que não é só aquele amarguinho, queimadinho, carbonizado. E daí agora o nosso paladar está se transformando. Então, às vezes, tem crianças, tem jovens que só conhecem o café especial. Eles não conhecem Não tomaram. aquilo que a gente, outro dia, quando a gente era criança, tomava. Então, o paladar deles já está crescendo com outra referência de café. Sim.
Isso é E volta, Amém. naquilo que você falou, que é um se produto de mantenha, qualidade graças que a você Deus. não vai no mercado comprar tomate podre. Exato. Porque a gente não tinha noção disso. Olha, eu achava que era Exato. super chique tomar qualquer coisa do mercado. Exato. E não era. Então, isso tudo tá mudando. Então, as novas gerações vão ter acesso a produtos muito melhores, né? Claro, se elas entenderem... E ainda dentro de uma bolha também, né? É, Tem que é entender verdade. isso, né? Ainda dentro Sim. da nossa bolha social, muitas vezes, ou de acesso, Sim, né? sim. Pra gente Porque entender é um um pouco disso. produto caro, Porque a né? pessoa que dá, sei lá, bolacha recheada, presunto, macarrão instantâneo, Sim, vai dar ela qualquer não café, ou vai dar, vai. né, achocolatado, não posso falar o nome. Às vezes, Cereal com açúcar. Às vezes, por desconhecimento, mesmo que ela esteja numa classe social mais alta, de mais acesso, por desconhecimento, a pessoa desconhecimento. também alimenta isso. O Você acesso alimenta que- e alimenta isso. o seu serzinho. Exatamente. O acesso que eu digo não é só financeiro, né? É um acesso A informação, global, né? a entendimento do que tá acontecendo. E eu acho muito cruel que por mais que as pessoas tenham acesso à informação, elas não têm acesso financeiro. Porque entre alimentar teu filho com o que quer que seja e não alimentar porque não dá pra comprar o caro, sinto muito, né? Não dá, Exatamente. não dá. Então, tem que fazer escolhas entre o ruim, o pior e o menos ruim. Tanto Sim, que os e assim índices vai. de obesidade, eles crescem muito mais nas camadas mais, né, mais pobres do que na nossa, né? Claro. Em quem Sabe tem um pouco que- mais de sim. poder aquisitivo. Apesar que exatamente por mais causa que isso dessas- mudou, dos sabia? sucessos, né? Os últimos trabalhos têm mudado isso. É? As últimas estatísticas têm Ai, que mostrado bom. uma mudança, assim, que não tá mais na baixa renda, não. Muito pelo contrário, às vezes pela acessibilidade, que quem tem mais dinheiro, às vezes tem, acaba comendo mais comida pronta, mais ultraprocessado, entendeu? Porque daí ainda tá naquela questão lá da década de 80 de status, entendeu? Sim. Tem algumas partes assim ainda. E a praticidade, não sei mais o quê. Não, falando de gosto de café, né? Que a gente é acostumado a tomar esse café aqui, o normal nosso, né? E só que, cara, viajando, Estados Unidos, o café é muito ruim. Pois é. Pois Se o é. nosso é ruim, lá é pior ainda. É verdade, né? Tem aqueles uns de hotel, cafezinhos meu bizarrinhos, né? Não, mas, Deus, gente, café de gente, hotel é água. ruim em qualquer pastel. Não, mas é aí verdade. eu acho Café que, de hotel é nossa, sempre que ruim. maravilhoso perto Café dos Estados Só dá pra Unidos. tomar café lá nos Starbucks, na minha opinião. É. Estados Unidos eu Que é vou- meio padrão, né? É, que é meio padrão. E Senão aí, é uma água Que nem sei- suja. que nem sei se é toma bom. café, então. Eu gosto. Na Europa você toma bom Eu café. adoro. A matéria-prima foi boa na origem, quando comprada, mas a busca por padrão leva você a torrar um pouco a mais além do que devia e adoçar muito a mais além do que devia, porque você precisa garantir em todas as partes do mundo o mesmo, você precisa entregar a mesma coisa. Então, o padrão normalmente leva a distorções de qualidade e de, enfim. Na verdade, fala bem a verdade, né? Starbucks eu compro porque tô viajando. Pra fazer e daí foto. eu me sinto tipo, Não não, agora estou Não viajando é. realmente, Aham. porque eu tô Sim. aqui tomando um Starbucks. Mas isso. agora temos Starbucks na nossa cidade, Sim, né? Mas inclusive, quando eu quero me sentir, porque é não. caríssimo. Gente, então assim, eu vou lá assim, ai, tô com saudade Mas não daquele vou. gosto de viagem. Mas Daí não eu vou vou. lá e compro. eu fico com raiva, porque se eu pago o preço de uma Starbucks e tomo aquela coisa ruim, eu prefiro não ir. Exato. Eu prefiro tomar um café gente. bom, gente. Toma Exato. uma xícara de um bom café e você tá se fazendo bem. Eu sei. Igual Mas é só uma trato. vontadezinha É igual assim, de quando- matar, porque, ai, É só uma vontade Quando- instagramável. quando eu descobri o cold brew. Aí assim, gente, Perfeito. eu amava. Ah, que lindo, que não sei o quê. Ia nos cafés. Explica o que tomava é o cold brew, pra quem Cold não brew sabe. é o café Tipo eu. extraído a frio, né? Então você Perfeito. pega o café torrado e tal e coloca na água gelada. Aí tem o tempo, tem a quantidade de café, enfim. Não vou entrar nesses detalhes, a Paty pode explicar se ela quiser. Mas assim, que ela é muito melhor que eu pra isso. E aí eu achando que, pô, se o cold brew é massa, de repente se eu for ir tomar o cold brew do Starbucks, eu vou achar massa também. Juro, cara. Parecia que eu tava lambendo um cinzeiro. Viu? Não falei que tem Eu gosto de falei, cinzeiro? Jesus Cristo, cara. Nunca lambi. Não, sem condição. E eu tava na Paulista, É, me mas tem achando. coisas- Mas, gente, juro. Tem coisas que a Não gente dá. precisa comer pra saber o... Muito obrigada. Exato. Muito essa obrigada. coisa, né? Mas, realmente. E o que eu percebo é que, assim, a gente pode xingar a Starbucks, a gente pode xingar o Nespresso, mas eles tiveram o seu valor. Sim, né? não. Para o café, essas grandes marcas são importantíssimas para dar noção para o consumidor que existem diferentes sabores e diferentes qualidades. Ainda que eles não sejam a máxima qualidade, mas foi a partir dessas marcas, principalmente das cápsulas, que você começou a entender que o café pode ter sabores diferentes. Não interessa como eles chegam lá. Às vezes por caminhos não ok, por qualidades não ok, mas
marcas como essas conseguem chegar no consumidor que pequenas torrefações jamais conseguiriam. Né? O próprio Starbucks popularizou o café expresso. Enfim, a máquina de expresso fez isso e possibilitou que a Starbucks crescesse tanto. Porque antes, imagina, como é que você vai fazer café se não fosse a máquina de expresso? Demora muito, não tá pronta a entrega, não tá ali naquela medida que é para uma pessoa só, enfim, tem várias dificuldades. Então, o Starbucks popularizou o café. E isso é excelente. A cápsula deu essa noção de que, opa, existem cafés diferentes. Então, para pequena empresa, isso foi tremendo. E deixou prático, né? Daí cabe ao pequeno conquistar na sua região, o consumidor vir, traz para cá, olha só que legal, Starbucks, né? Massa, cápsula, legal. Mas então, café, é isso. Entendeu? Então, tipo, eles já fizeram a primeira introdução. Aí cabe a nós, cada um na sua região, pegar aquele consumidor, trazer para si, cara, vem cá. A Vânia tinha perguntado de cápsulas, né? O que você queria saber especificamente? Não, de se é qualidade, lixo, se é bom. Se a gente consegue, de repente, comprar uma cápsula de qualidade. Existe isso? O seu método de fazer o café, né? Então, Por cápsula. a cápsula, ela te serve ao propósito de fazer um café sem dar trabalho. Esse é o propósito. Então, ok. Aí você quer qualidade? Opa. Daí existem outros caminhos. É controverso, né? Você querer um negócio feito rápido e prático e ter qualidade. Entendi. Falar nisso, né? Tá na hora? Fala nisso? Acho que tá na hora de Tá na hora. de É que tava preencher. tão bom que não deu Não, assim, realmente. muito. Foi rápido, né? Meu, Gente, mas muito bom. sério. Mas muito bom. Uma delícia. Não Essa é? combinação é tremenda. Não é à toa que Sério. Depois eu vou Não é à toa que é um assistir coquetel que de novo o chegou, episódio pra Ele pegar a nível receita. global e tal. E pra mim, maracujá eu adoro, assim. Olha aí, ó. Viu? Não? É muito Cara. bom. Opa. Eu sei. Opa. Como é que tu foi pro café? Que tua profissão antes não tinha nada a ver com isso. Não. Eu sou engenheira de alimentos, de formação. E eu cheguei a trabalhar em algumas indústrias de alimentos, mas sempre na área de qualidade. Controle de processos, indicadores, qualidade de produto, enfim. E daí, logo em seguida, eu fiz a formação de... Não foi em seguida. Depois eu fiz a especialidade em gestão da qualidade, porque justamente essa Era área que realmente trabalhavas, me né? apaixonou. Então, tipo, eu gosto de... Só um segundo que a gente vai fazer um barulho. Ah, Só um tá. pouquinho. Tudo bem, tudo bem. Tem um barulhão aqui, a gente não quer atrapalhar. Vai, Guarda. Pausa. Aê, Pronto. Depois fui para gestão da qualidade, porque realmente me encanta essa coisa do processo, de você medir, de você controlar, de você prometer algo e entregar aquilo que você promete. Então isso é tremendo. E daí eu voltei pro Brasil e eu tinha algumas alternativas, mas eu não queria mais ficar distante da minha família. E o meu pai já tinha uma empresa de medicina do trabalho. Então eu fui para engenharia de segurança do trabalho, pra gente trabalhar juntos e unir as especialidades da família. Só que na engenharia de segurança do trabalho, você nunca consegue agradar ninguém. Verdade. Você não consegue agradar o seu cliente, que no nosso caso era a empresa que nos contratava. Você não consegue agradar o trabalhador, o sindicato dos trabalhadores, os advogados, o Ministério Público do Trabalho. Ninguém fica feliz. Inclusive, quanto melhor você faz o seu trabalho, menos felizes as pessoas ficam. Mas EPI elas têm que usar. Nossa, meio ambiente era assim também, Tati. Meio ambiente deve ser Meio igual. ambiente era assim É também. tremendo, assim, é um negócio... Todo dia é uma batalha diferente, uma batalha não boa. E isso começou a me frustrar gigantemente, assim, muito. E daí eu já tinha começado a namorar com quem hoje é meu marido. E ele tem estacionamento. E na área de estacionamento privativo, as pessoas também não veem muito valor. E você chegar, às vezes tem um manobrista, é coberto, tem seguro, etc. As pessoas acham quase que é uma obrigação sua de oferecer o serviço de estacionamento. Então ninguém fica feliz. Ah, muito cara essa hora, muito cara a diária. Então nós dois olhando tínhamos... por esse lado, normalmente é isso, né? De reclamação. E então, nós dois éramos muito frustrados com isso, que as pessoas para as quais nós trabalhávamos nunca ficavam satisfeitas com o nosso trabalho. Poxa, que triste. Você abraçava e falava, cara,
tem alguma coisa errada. É um negócio tremendo, assim. E daí a gente começou a pensar sobre o que nós poderíamos fazer que fosse bom pro outro. Que o outro ia pagar feliz, sem reclamar. Boa. E daí começamos a pensar em alimentação. Comida, né? Te abraça, né? Exato. Comida, né? E daí, enfim, a gente foi ver uma oferta de estacionamento e acabou que a gente viu uma sala comercial no mesmo edifício e a gente pensou, cara, que cabe uma cafeteria. Então é isso que nós vamos fazer. A gente pegou o estacionamento e a sala comercial. Vamos fazer uma cafeteria, beleza. E daí a gente começou a estudar. Porque nada, eu e o Marcelo, a gente não sabe fazer nada, tipo, vamos fazer. Não, vamos estudar. Então foi 9 meses, foi quase a gestação de uma criança. Para nós pode parecer um pouco fútil, assim, mas o Soul é a nossa criança, digamos assim. E daí o tempo de projeto arquitetônico foi o tempo que a gente saiu para estudar café. De ir para propriedades, de conhecer produtores, entender como é que era o plantio do café, etc. Mas vocês já eram apaixonados por café ou não? Eu não tomava café. Você não tomava café? Eu comecei a tomar a partir do meu primeiro curso. Nossa. Que daí a pessoa me serviu um café e eu disse, mas isso não é café. Uhum. Ela, sim, não, é o café que tu tá acostumado a tomar. Isso aqui é O café gosto especial. muda bastante, né? Totalmente. É outra vida. E daí eu, mas isso aqui eu gosto. E daí foi... Uhum. E desde o primeiro momento a gente só serviu café especial na cafeteria. Nunca foi uma cafeteria de café normal. Sempre foi essa proposta de trazer sabores, aromas e um momento diferente para o nosso cliente. Entendi. Então a gente já abriu, na época, com 15 métodos de preparo, 5 grãos diferentes. Isso em 2016. Não tinha Faz muito, né? 8 anos, não. Não tinha? Não tinha nada. E daí, no ano seguinte, a gente já começou a torrar o nosso próprio café. Então, foi muito rápida essa transição de cafeteria, comércio, para indústria. Uhum. E não foi algo planejado virar torrefação. Foi algo que aconteceu naturalmente, fluido entre nós. Assim, putz, a gente está se interessando mais e mais e mais e mais. Precisamos de mais um elo da cadeia para nós. Torrefação. Plantar café é difícil, porque precisa investir em terra, é um bom investimento, um salto maior. No mundo de hoje, né? Talvez na época da avó, as terras eram mais fáceis de ser adquiridas. Aí do que hoje. agora os clientes ficam felizes, né? Exato! Não é outra reação das pessoas. Sim. Elas ficam felizes em te ver, às vezes elas não estão bem quando chegam e saem felizes. Tipo, é tremendo, a gente nunca tinha experimentado isso. Exato, e o café, ele traz uma outra experiência que geralmente tu vai tomar café. Quando tu vai tomar café? É um Vamos pensar. momento de ufa, né? Não é um momento Vamos tomar relax, um café. Uhum. é. Vamos dar uma pausa para tomar um café. E outra, pensa um pouco, assim, não sei, eu pelo menos, né, com as minhas amigas eu falo, vamos tomar um cafezinho? Uhum. Vamos sempre tomar um café? Eu nunca falo, vamos almoçar juntas? Vamos marcar um jantar? Tá, tudo bem, eu sou mãe e cansada. Vamos marcar um jantar. Mas geralmente eu falo pras amigas, a gente precisa marcar um cafezinho, né? Uhum. É isso. Depois de uma certa... Ele já virou. É um momento bom da café, ele é pessoa. um encontro e geralmente ele media negócios, ele media conversas, ele media outras experiências. Então é muito legal, aliás. Eu não Claro sei que sim. se em todo lugar do mundo é assim, mas aqui, qualquer lugar que a gente vai, tem um café sendo servido para quem Oferece, chega numa né? recepção. Não, tu chega na recepção de qualquer lugar, tem um cafezinho. O lugar que não tem, tu já... que estranho, não tem café. Né? Não é uma coisa assim, sim. um modo de receber bem quem tá ali. Perfeito. Eu vou contar, eu vou me queimar então. Mas lá no consultório, agora eu voltei pro consultório, né? E o consultório hoje é numa casa de brincar. E porque eu atendo público infantil, né? Então eu tenho uma sócia e a gente tem hoje a Modulô, nutrição materno infantil. Eu trabalho só com infantil, ok, mas vai as mães, né? A criança não vai sozinha pro consultório. Então, e aí muitas vezes tem que ir o pai ou vó, enfim, mais alguém para ficar com a criança num outro momento. E aí eu falei, cara, não, mas precisa ter alguma coisa aqui. Então dentro do consultório tem o chazinho, a gente tem a água, mas eu levei uma Nespresso. Por causa da praticidade. Eu não consigo parar para passar um café. Mas eu sei que se ela tá na recepção, sentada, esperando, né? Já tem lá uma Alexa tocando uma musiquinha. Tá lá Nespresso e ele pode se servir. Dá outra vibe. É outra autosserviço, vibe. Eu outra. botei, porque é outra coisa, né? Até no consultório da nutricionista tem cafezinho, gente. Não é o melhor, mas é da praticidade. Não, mas você tá atendendo o objetivo, tá tudo certo. E o café tem isso mesmo. Tanto que no início, o nome do Soul era Soul, Cafés, Vinhos e Companhias. Porque o café e o vinho, para nós, tinham essa relação de trazer as pessoas junto. Uhum.
de acolher e tudo mais. Só que nem eu nem o Marcelo fomos pro vinho. Os dois fomos nos interessando cada vez mais pelo café. E daí, pouco tempo depois, virou Sou Cafés e Companhias. Porque é sobre as pessoas também. O café por si só, e daí? Que você tem um bom produto. Massa fera. Sim. Então, é sobre as pessoas que você está servindo aquele café. Então, o café, de fato, fez isso, assim. E mudando um pouquinho, mas ainda falando de café, para armazenar isso, a gente sabe que tem que estar um potinho em casa quando não é um moído, né? Quando a gente não tem. Bem vedadinho, para não entrar, para não oxidar e tudo mais. Quando é o grão, é a mesma coisa? Sim. A nossa embalagem de 250 gramas, que é a do consumidor final, ela é parda, então é opaca à luz, e ela tem um zíper e tem uma válvula. Então, a gente costuma orientar o cliente a manter nessa mesma embalagem. Fecha bem, né? Tira bem o ar de dentro, fecha o zíper e mantém ali. Num lugar seco, então não geladeira, nada de umidade, nada disso. E preferencialmente não próximo a outros alimentos que tenham muito aroma, tipo temperos, condimentos e assim por diante. Então, mesmo qualquer outro café, o ideal é mantê-lo em lugar seco, arejado e longe de outros lugares, de outros produtos que tenham muito... Traz na prática, onde tu guarda na tua casa? Então, em casa eu não tenho. Tá, em casa tu não tem, né? Ai, droga. Mas assim, seria na minha dispensa, que na é protegida dispensa da luz, sabe? Tipo, Fechadinho isoladinha, lá. fechadinha dentro do pacote, Tamo zipada. certo aí, amor. Eu boto na parte de cima, eu tenho de puxar, boto na parte de cima junto com os chás, fica no último, daí depois vem os farináceos, tá? Vem pra baixo e os temperos ficam no outro. Perfeito. E para fazer aquela dica de preparo, né? Com a água não fervendo. Água fervendo. Na verdade, assim, né? Se tu olhares no pacote do café de baixa qualidade, ele diz às vezes até para usar água 85 graus. Mas por quê? Porque a torra deles é super avançada, o café tá super já solúvel ali dentro, porque tá super torrado. Então o café já é ruim. Se você colocar água muito quente, você vai trazer mais isso à tona. Para o café de qualidade, que está torrado na medida certa para aquele grão, você pode sim deixar a água ferver, borbulhar. Por quê? Porque daí você sabe que chegou a 100 graus. E daí você desliga, seja a chaleira elétrica, seja o fogo, e daí você escalda rapidamente tudo que você vai usar para o preparo do café. Escaldar é passar essa água quente. Então, mesmo no filtro de papel, passa água quente para tirar aquele sabor de papel. E a água já vai ter alcançado aí, depois de uns 30 segundos, 1 minuto, 97, 96 graus. Que é a temperatura legal para você preparar seu café. Então, daí você já começa a preparar. Mas o interessante é deixar ferver para você saber que chegou no 100. Entendi. E para quem, assim, tá querendo daí começar... Porque dá uma diferença muito grande de quando tu é acostumado a tomar um café normal, né? No dia a dia, e tu vai tomar um café especial, vai parecer aguado, vai parecer estranho, né? Até porque não se coloca açúcar, daí a pessoa... Tem alguma dica, assim, de como... por onde começar? Tem. Então, assim... Olha que Ai, que lindo! Esse copo é lindo, né? Fiquei apaixonada. Não, e a cor desse drink, olha. Já. Eu já tô curiosa. Espero que vocês gostem. Tá, de me ter ficado digam boa, o assim. que a gente faz primeiro. Eu Vamos- respondo ou primeiro bebo? Pode terminar. A pergunta foi feita agora? Foi, aham. Então, espera. Eu já me desconcentrei, eu não lembro qual é a pergunta, tá? Porque eu fiquei concentrada Não, no... é só pra gente saber como quem quer ali dar aquela... Começar a tomar café especial, vai estranhar, né? Então... Qual cheiroso, caminho né? faz? Gente, hoje tá Olha. muito cheiroso, Aca. Meu Deus. Gente, altas técnicas Então- da Waka. A Waka. Primeiro a gente faz a foto, porque a gente não aguenta, né? isso, Todo tá mundo bom. sabe que esse é o Aquele momento. Mas eu queria só começar dizendo aqui que além do nosso gin calvelage, que a Waka vai explicar bem pra gente, a questão é dessas taças, desses copos. O que é este copo? Gente, esse copo aqui, cedido pelo nosso apoiador, o pessoal da Deguste, que, nossa, super abraçou o projeto e que toda semana eles vão estar nos apoiando, né, oferecendo, emprestando pra gente os copos, pra gente legal. trazer os coquetéis. Então, Com certeza faz toda a obrigada, diferença viu? num bom Obrigada, drink, né? dos meninos Sim, todos lá no obrigada, Deguste. Deguste. Obrigada mesmo. Então, A gente Sim, brinda né? de novo? Vamos brinda. A gente sempre brinda. Sempre brinda no brindar, primeiro sabe drink, como é, né? né? Saúde. Saúde. Montanha.
Salve, não tem. Uma delícia. Ficou bom? Nossa, Deixa eu contar então a história. que riqueza esse drink. Esse drink não tem nome ainda, tá? Eu fiquei me cabeçando ali pro nome, mas eu não tenho nome. É pra de ele. sua autoria, então? Esse é a autoria. Ah! Pronto. Não, porque a Patrícia, a Paty veio com uma demanda, né? Ela falou, a Me Paty... perguntaram. Mas é eu pra falei, agradar eu ia mesmo? fazer 2 drinks de café com café. Aí ela falou, não, acho que é muito café e tal. Eu tava pensando em algo mais floral, mais leve, mais... Falei, então tá. Aí eu só fiz uma pergunta. Falei, tem uma ideia de destilado e tal? Não sei, fica a teu critério. Tá, eu só falei, bom, então vou puxar pra um floral. Eu gosto muito de calêndula. Então a base dele é calêndula, jasmim e pétalas de rosa. Eu fiz um cordial dos 3. É um chá bem concentrado, com ácido. Eu pus ácido ascórbico, que eu queria que ele ficasse... Porque o cítrico ele fica pegando. Eu acho que o ascórbico ele não tem esse residual que Uma me certa incomoda. neutralidade. Exato. E aí, acertei o açúcar, né? Então é ele, gin e água com gás, tá? Nossa, perfeito. Bem levezinho. Tá muito bom. Muito. Bom, vocês gostaram, né? Muito. Maravilhoso. Meu É, Deus. mais um drink da Waka pra você fazer em casa. Por favor, depois eu passo, né? Vai estar a fichinha passando bonitinho. Gente, que delícia. Como é que eu cheguei no cordial, tudo bonitinho, quantos gramas de ácido foram, onde comprar também, se a gente achar. Parece um lugar. suquinho. Ficou bem Quer suquinho, dizer, né? parece capilé. Perigoso número 2. Perigoso nível 2. Perigoso Segunda nível parte. 2. Não, Sim. Mas esse o teor alcoólico é bem baixinho, tá? Então... Ele É levinho, então. ele é bem levezinho mesmo. Tanto que eu não pus uma dose completa, né? Normalmente a gente põe 50, 60 ml de gin. Esse foi só 45, então tá bem mais... Delicioso. O que É é? uma Só, delícia. conta de novo, o que é essa misturinha que você Calêndula, rosas e jasmim. Delicioso. Essa cor é da rosa, tá? Das Da pétalas rosa. de rosa. Maravilhoso. Inclusive, o último lançamento de Café do Sol é um café chamado Jasmim. Porque ele tem uma nota floral tremenda, assim. É um baita Muito café. bom, né? Baita café. Que legal. E esse amagorzinho que vocês talvez sintam, que é o que vai ficar lá no finalzinho mesmo, é da calêndula, tá? A calêndula, ela Acho que tem o nome sabor... podia ser o Wakalendala. Adorei. Adorei. Boa. O a calêndula. Desculpa a ignorância, mas o que é calêndula, gente? É uma flor. É uma amarela. florzinha, né? Uma Aquela flor amarela. florzinha. A gente usa bastante Lá pra... vou eu de novo. É tipo a camomila, a florzinha da... É menor a camomila. É menorzinha e a camomila não é tão A calêndula, amarelinha. assim, Não ela dá era uma a camomila que eu florzinha queria assim mesmo. dizer. Melissa, você queria dizer? E é alguma coisa assim? Mas aí ele usa folha, né? Não usa flor. Não sei. Tá. Mas não, a flor é parecida? Não. Não. Ela lembra uma Não é o Ela que eu lembra tava uma imaginando. margarida. Mas eu acho que tu tá imaginando a calêndula. É. Tá certo. Ela lembra porque... uma margaridinha, só que a margarida ela tem pétala branca. E ela não, a calêndula ela tem pétalas bem amarelas. assim, Então, pode E a ser pontinha que é dela o é um que eu pouquinho tô diferente. imaginando. Ela não é tão ponta arredondada, Ela- né? As isso. folhinhas são mais fininhas. mais fininhas. Em detalhes, viu? Que é calêndula. Entendi, não, tá, já veio a imagem mental. Tá tudo É, certo. eu usei muita calêndula na Ceci, porque ainda mais pequenininha e prematura, a pelezinha muito, né? Sensível, a calêndula ajuda bastante, Muito, assim, né? Inclusive quando tem muitas dermatites ou problemas de pele, né? Tem uma marca até específica de shampoo, condicionador e pomada pra isso eu tô assadura. lembrando. Pomada. Pomada pra calêndula, assadura com verdade, calêndula. Verdade. Pra cicatrização, calêndula é bom pra muita coisa. Na sou fitoterapia, fã a gente usa Inclusive pra fazer drink. Eu ia Inclusive dizer, pra beber. com álcool ela super combina. Pois é. Tá tudo bem. Mas e o Muito jasmim é bem. perfumado, né? E Eu acho que vem do isso. jasmim e da rosa, mas o jasmim ele predomina. É, eu achei. o jasmim Eu acho que predomina, é sempre o isso jasmim mesmo. predomina muito. O jasmim né? predomina. Predomina, E isso que eu né? pus bem menos folhas, tá? A flor de jasmim foi o que eu pus menos. Pus mais rosa calêndula. Muito bom. Interessante. Muito bom. Voltando à programação normal. Isso. Voltando, a pergunta era como começar a tomar café. É, porque, né, a pessoa Eu vai já ficar esqueci de ruim. Não sei o que era. Café faz bem pra memória. Pelo funcionário. Eu tenho uma Ela pergunta sobre sofre isso. uma perturbação do álcool. É. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Então, assim, Calma. Deixa ela responder primeiro. Mas ela é, mas é, junto? sobre Tá, beleza. Ah, então vai. tá. essa história faz. do como é que começou o café. Eu achava na minha cabeça, que assim, talvez as histórias tenham todas se misturado, né? Que eu e a Paty já se conhece há um tempo. Mas assim, na minha cabeça, o Marcelo já era do café. Não, o Marcelo tomava café porque ele sempre praticou academia. Então ele tomava pra estar com disposição. Mas ele também não era, então, ele já... Que na Tomar minha cabeça café ele já ruim. era do café especial, já tinha. Era do café ruim ainda. Foi uma escolha, então. Tomava Foi uma café pra não tomar escolha, cápsula foi de uma cafeína. escolha, foi uma escolha. Caraca.
E o café para nós, o Marcelo conta muito isso, porque mudou as nossas vidas no sentido da interação que a gente tem com o alimento. Então, mudou o paladar, mudou tudo, porque daí uma vez que o café é especial, um alimento rico e é o nosso trabalho, a gente gosta de fazer tudo o melhor possível. Então, a gente não vai deixar coisas ruins interferindo no nosso trabalho. Então, a gente tenta comer o melhor possível de alimentos com menor interferência possível. Então, a gente come muito pouco, quase nada de ultraprocessados, industrializados, etc. Ou mesmo comida ruim, assim. Para nós não faz sentido, né? A gente cuida tanto com o nosso paladar, com a nossa biblioteca sensorial. É tua ferramenta de trabalho. Exato. Se você fica colocando ali coisa que vai atrapalhar, você atrapalha o teu trabalho. Não tem sentido nenhum. Então, a gente precisa ter boas referências para trabalhar e, de novo, para mim, café e outras coisas são alimento, então eu preciso cuidar com... Aí eu vou pra academia e daí eu como um monte de porcaria. Cara, não faz nenhum sentido, entendeu? Mesmo que seja pouquinha porcaria. Tipo, cara, sério. Meio Mas que... isso é uma quebra de paradigma para um engenheiro de alimentos também, né? Quando a gente começa a falar de engenharia de alimentos, a gente sabe que tem uma vertente muito grande, mas é quebrar alguns paradigmas, porque geralmente vai trabalhar no desenvolvimento de produtos, Sim. na indústria, como você trabalhou na indústria, Sim. né? E, de novo, mas lembra que assim, eu trabalhei a maior parte do tempo dedicada à Na qualidade. Mas sim. qualidade, as pessoas confundem qualidade. Qualidade na indústria é você se comprometer a um processo que vai entregar um produto. Então, qualidade em termos de indústria é eu vou fazer sempre o mesmo processo, vou entregar sempre o mesmo produto. Isso é qualidade. Então, eu posso ter qualidade em péssimos produtos. Ele vai estar sempre igual. Sim. no É o caso, padrão. né? E tá tudo bem. E isso é o que a indústria precisa e quer para existir. E, inclusive, para o consumidor ter acesso àquele produto. Então, qualidade é isso. Em Era que tu foi trabalhar, né? Isso. E daí, mas enfim, hoje a gente persegue qualidade no Soul incessantemente, no sentido industrial de fazer as mesmas coisas e chegar ao mesmo resultado, e no sentido de produto. Então a gente busca isso. E, enfim. Então, eu não lembro mais de onde eu comecei. A gente É entendeu. porque ninguém tava A gente no entendeu. café. Né? Não, Né? ninguém. A gente foi Ninguém. se encantando e esse mundo alimento sensorial é tremendo, assim. Eu acho encantador como pode. A gente tem hoje 8, 9 cafés na nossa linha e, tipo, é só café, não tem mais nada ali dentro. Sim. É só café, é um ingrediente e eles são todos diferentes um do outro. Eu acho isso completamente tremendo. Eu acho diferente. isso, o alimento é rico demais. Mas né? eu indo lá provar, que não tenho paladar nenhum pra isso. Eu vou sentir muita diferença entre um e outro? Você vai entender que são diferentes. Talvez você não entenda, isso aqui é acidez, isso aqui é doçura, isso aqui. Talvez você não consiga detalhar e destrinchar toda a riqueza, mas você vai ter noções que são coisas esse é mais diferentes. forte, esse é mais fraco, alguma Isso, coisa talvez assim. você se expresse de uma forma ainda não tão detalhada. Não técnica, talvez, né? Mas tu vai aos sentir aquela coisa mais poucos. floral, um pouco mais amadeirado. Isso tu vai sentir essa Daí diferença. tu vai dizer, no final, isso aqui é né? mais perfumado, isso É aqui é mais. isso. Daí o detalhe vai vindo com o tempo. Uhum. Mas você vai entender que, opa, são coisas diferentes. Tem cores parecidas, mas são sabores diferentes. Muita coisa. Você falou de uma coisa até no histórico que você passou pra gente, que você começou a academia por uma necessidade e aí depois se tornou manutenção A academia começou como remédio. como remédio isso. Como assim? É porque meu pai tem a mesma dor que eu tenho. A gente tem uma dor aqui, no ombro esquerdo. Aqui, na alma. Neste lugar. A gente tem uma dor. E daí, 1 ou 2 anos depois da pandemia, essa dor ficou... E eu sempre tive. Eu sempre convivi com dor. Nunca tomei remédio, nunca tomei analgésico. Pra mim, aquilo era normal. Eu tinha uma dor e ok. E depois, 1 ou 2 anos depois da pandemia, essa dor ficou quase insuportável. Mas isso, né, somado a estresse, a você ter um negócio de alimentação e as pessoas não estão saindo de casa, aquele rolê todo. Enfim, Acumulou tudo ali. né? Aquela coisa. Depois eu volto pra tua resposta que eu não te dei. tudo certo. E então, aí eu, tenho que cuidar, porque eu não era uma opção pra mim tomar remédio, no sentido de viver do remédio pra tratar uma dor, eu precisava resolver a causa da dor. Daí eu fui no ortopedista e tal, e o tratamento que a gente escolheu foi fisioterapia,
Mas terapia manual, eles chamam, né? Então, eu fiz 5 sessões de terapia manual, que é a fisioterapeuta, quase uma massagem, mas tipo com um objetivo claro, não era só relaxamento, era ensinar o meu músculo de novo a ficar no lugar certo, o meu corpo ficar no lugar certo. E depois disso vinha uma segunda parte do tratamento, que era reforço muscular. Que é eu reforçar toda a minha estrutura para dar conta do meu corpo e eu conseguir fazer as movimentações que todo mundo precisa fazer no dia a dia. Então, eu fiquei 1 ano com um personal, meu amigo Rodrigo, e para poder também fazer o exercício da forma certa e não acabar me machucando ou lesionando mais. E tipo, isso muda a vida também. É igual comer. Você come com consciência, né? Não come na frente da televisão cegamente, tipo, não. Você come conscientemente. Senta. A mesma coisa o exercício. No início é difícil. Putz, tem que ir pra academia. Sério, cara? Então, eu comecei a fazer de manhã, porque é o momento que pelo menos eu check. Já foi. Eu fazer à noite, eu não consigo imaginar ir pra academia à noite. Tipo, A pior meu coisa Deus. a pior coisa do teu dia você tem que matar nas Sempre que primeiras horas. Sempre que eu É. deixo pra de noite, daí eu arrumo outra coisa pra fazer. Exato. 382 coisas surgem no seu colo. Ai, pra não, não agora ir já pra tá muito academia. tarde, eu não vou mais. Ah, eu já cansei Exato. demais hoje eu mereço não ir. Eu mereço, é tremendo. E daí é bom. Teu dia fica melhor, tu se sente melhor com o teu corpo, te dá mais mobilidade, tu sente menos dor. É um caminho pra você viver bem e viver bem por mais tempo, sabe? Porque a gente... Bom, todo mundo tem os seus velhos na família. Minha avó tem 97 anos. Assim, rumo aos 120 tranquilamente. E... Tomando café. Uma colega, Waka, pra tomar Vai lá café. tomar café comigo, gente. Eu não sei se eu quero a companhia dela. Ela deve ser muito ativa. Ou não, né? Não sei. Meu Deus, eu sei que... E, tipo, você quer chegar lá de um jeito bom, não dependendo das pessoas, conseguindo fazer suas atividades normais. E o caminho pra isso é você manter o seu corpo ativo, bem, seus músculos fortes, enfim. Então, eu consegui encontrar prazer na academia, que era uma coisa que eu não imaginava. Pois é, eu vou até hoje xingando, cara. Eu vou xingando, volto xingando. A hora que acaba, eu falo, graças a Tô na busca Deus. desse vício aí. Nossa, até quando eu corria, que eu não corro mais, mas assim, eu ia xingando, a hora que acabava, eu, graças a Deus, também. cabeça tá merda, sabe assim? Eu não consigo gostar. Não, eu acho massa, eu gosto. Chegou no Eu ponto corri, Gosto. eu participei de gosta. algumas corridas. Todas elas eu comecei a correr e a minha cabeça era só assim, ó. Por que eu tô fazendo isso? por que eu tô fazendo isso fiz comigo? Por que eu Não, me mas eu inscrevi? não corro. Eu não mas corro. isso é na academia. Na academia corrida. também. Por que, Mas que eu tô fazendo isso comigo? Eu A ainda- girafa não precisa fazer, ela não precisa treinar, ainda- por que eu tenho que treinar? Sabe? Eu ainda tento. Eu ainda tento, porque eu acho bom pro meu corpo correr. Sim. Quando eu corria, eu me sentia um pouco melhor, assim, de disposição. Eu sei que faz bem. Não, faz bem. Com certeza. Só que, meu Deus do céu, era uma briga. Daí eu me inscrevia nas corridas, daí eu começava a correr e eu já ficava, por quê? Por que eu fiz isso? Eu quero parar. E as pessoas falam, não, vai, porque tu vai começar, Vai, tu vai mudar. Esse teu pensamento nunca mudou. Eu também nunca mudei, não. Nunca, nunca. É, porque Gostaria. todo corredor, ele é Verdade. viciado, né? Tem a corrente acho dos que não é corredores, viciado, que é algo, gente. negócio... É, sim. Será? É, sim. O Arthur, meu esposo, Quem corre, corre- eu acho lindo, mas eu não... Maravilhoso. Eu acho lindo, eu acho. Mas esses defensores... nele, lá. Pra acho ele. maravilhoso. Não, assim, eu já corri, gente, mas hoje eu olho e falo, cara, Por quê, jura, né? pra quê? Não, e o pior do correr não é o correr. O pior é que todo corredor acorda 5 horas, 4 horas da manhã pra ir participar de alguma prova e se... Cara! Não, Era é, isso. não. Mas Não. a academia é a mesma coisa, assim, ó, para pra pensar. Sei lá, Paty, você deve acordar o quê? 5 horas da 5h30, manhã? 15 para 6. Putz, gente. Pra ir pra Aí academia. vai malhar. Meu, eu só de pensar nisso... Você assim, dorme que horas? Eu durmo 11h30 é o meu horário, assim. Mas eu não dormir mais tarde que isso me prejudica. E dormir antes, eu tenho dificuldade de dormir antes. O meu cérebro ainda tá muito... Mas eu parei de tomar café às 5h30. Olha, Daí, 11h30 eu durmo tranquilamente, assim. É, não, eu preciso dormir. Não, eu também. A Nutri, 5h30 da manhã, cara, Não, eu não não vai rolar na consigo. minha vida, assim. Ah, não, acordar 5 Acordar- horas pra fazer acordar, alguma coisa é. pra mim, nunca. Não. Eu acordo pra ir trabalhar, porque eu sou obrigada a ir. Agora, eu acordar 5 horas da Eu manhã tenho pra essas mim, coisas também. não, Não, amor, eu eu gosto também da acho minha difícil. cama.
Eu tenho eu também. prazer na minha cama. também sou Eu dessa. adoro acordar e dizer, nossa, minha cama. Ai, que amor. Fica aqui mais um pouco. Também sou dessa. O Próxima dia que eu acordo, eu não encarnação, tenho que quero nascer um levantar. gato de madame. Meu Deus. É, né? Eu também. Meu, total Garfield. Assim. Gato de madame. Aham. Eu quero. Nem precisa ser madame, pode ser um garfo mesmo. Assim, aí eu Comendo saio quando eu lasanha. quiser, eu tomo só quando eu quiser, aí eu vou, faço, né, vou correr atrás de um bicho, né, Aham. e beleza, Não, pronto. você ainda recebe a ração, não ainda tem nem que recebe correr. a Só ração. corre pra brincar. Hoje em mesmo. dia, É. vem pronto, a lata de atum Ai, tá não, ali. então, aí assim, é exercício, eu acho lindo, sério, Paty, cara, que legal, meu, quando vocês, né, quando você e o Marcelo falam pra mim, não, a gente tem que malhar, eu falei, cara, que massa, porque, gente, E são coisas que a gente descobre juntos, assim, porque o Marcelo sempre foi do treino. E eu achava legal, nossa, meu marido é sarado, gato. Nossa, tá. A vida é uma intricada, é isso aí, me dei bem. Aí... Só que não tem como, entende? A matemática não fecha. Você querer comer tudo que você quer sem gastar o que você deveria gastar. sim. Ou ter Não tem uma como. velhice relativamente... E não é garantia, né? Porque pode acontecer Sim. qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de doença e tudo que tu tá isso. investindo É. e trabalhando e É, por você água não sabe abaixo. do futuro. Sim. Você tá fazendo um investimento de risco. Exato. Então, mas é legal, daí você acaba curtindo juntos e se incentivando juntos, então acaba que é interessante. São, não sei se é porque a gente não tem filhos ou porque a gente se encontrou e a gente tem vibes parecidas e pensamentos parecidos, valores e vontades para o futuro parecidas, mas tipo, quem tem um filho juntos também tem que ter muitas coisas em comum. Cara, não é Com fácil. certeza. E casamento por si só. Então a gente se encontrou em várias coisas em comum, assim. Então, Mas falando disso, trabalhar junto, né? Vocês estão juntos Engraçado. o dia inteiro. E ser E um a casal gente- e dormir junto e viver junto. É e eu acho o surreal. máximo. Eu não teria outro sócio. Já tive, inclusive, outras sociedades. Com meu pai, massa, com minha mãe também. Apesar de que hoje em dia eu teria de uma forma diferente, porque a gente tá mais maduro e tudo mais. Mas a gente tem uma boa vibração, assim. Como a gente tem os mesmos valores, então é muito fácil de lidar. Uhum. Claro que não é um mar de rosas. Existem Mas isso com qualquer momentos. né, sim. com Tem. qualquer sociedade, Humano, é, normal. relacionamento, né? Seres humanos. Mas a gente se ama, a gente quer as mesmas coisas. Então, tipo. Ai, não. Funciona. enquanto tá tudo funciona. Ainda bem que eu trabalho num lugar, numa área, o Guilherme trabalha em outra. Opa! Não, né? Mas é que daí tá tudo bem, tá tudo certo. É dar uma saudade, né? É né? bom, Ficar aham. longe é bom, é bom, é bom, é bom. Mas pensa que ele guarda os ovos no lugar certo. É isso. Isso vai ficar eternamente, né? Perfeito, ele sabe guardar os ovos no lugar certo. Excelente. Nunca vai. É uma piada interna, né? Porque né? gerou um Tem que voltar no Gente, episódio. uma parar, histeria, um tem que surto parar. coletivo aqui. Tem que voltar É o no dia que a gente teve que episódio. parar o episódio, porque a gente não conseguia mais gravar de tanto rir. Muita Entendi. loucura. Tem que voltar no muita episódio. loucura. Tem E que voltar era no tudo episódio. por causa da higienização e do uso dos ovos, onde você guarda os ovos. Nossa, Na isso já geladeira. deu treta lá em casa. Olha aí. Foi. Gente, Aham. ovo é um assunto, é uma Polêmica. questão. Claro que é. Claro que é. Polêmica, É a polêmica. proteína padrão de quem vai pra academia. Logo, Logo, É. como manter saudável. Paty, você já chegou aí pra algum lugar, seja Brasil, exterior, enfim, em busca, assim, de referências pro teu café, de estudar processos, torrefação ou sabores? Onde você busca as tuas referências? assim, a gente sempre comenta que a gente tem um caminho pro soul que é o nosso caminho. A gente não gosta muito de olhar pro lado nesse sentido. Mas claro que a gente busca referências, principalmente em quem talvez na parte de torre já está mais avançado que a gente. Então, existem países que estão mais avançados nesse sentido, principalmente na relação da torrefação direta, relação com o consumidor. Que muitas vezes existe a cafeteria no meio do caminho e é louvável e é necessário, inclusive para a torrefação e para o café, a existência da cafeteria. Porque muitas pessoas não são tão raízes no café, né? Tipo, vou comprar o meu Sim. pacotinho, vou fazer café. A pessoa às vezes se relaciona com o café na forma que a gente comentou antes, de comer alguma coisa junto, encontrar com alguém e assim por diante. Então a gente fuça, dá uma olhadinha, mas a gente tem visualizações bem específicas nossas pro soul, assim. Então,
não tanto. Bem mais autoral, bem mais original, vamos dizer assim. Talvez Autêntico. sim. A gente é bem nós, assim. Legal, A legal isso, identidade porque de você vocês, se torna referência pros outros, né? Acaba que sendo. Agora, tem uma coisa que eu acho muito legal, é o relacionamento que vocês têm com os produtores, né? Essa é uma relação que eu acho bem interessante, assim. A gente tenta ser muito próximo dos nossos produtores, até porque Café Especial é muito sobre isso, muito sobre relacionamento. Ainda mais agora, no momento que a gente vai alcançar uma segunda crise bem importante em pouco tempo. Então, Conta um pouquinho disso também, acho que é legal, né? Depois Pois aprofundar é. disso, porque a gente tá passando por uma crise do café, que acho que é bem importante falar pras pessoas, Sim. né? então o cacau nessa última safra aumentou 300%, né? Uau. Também por uma crise da produção na África. Então, o café tá passando por esse mesmo momento. Então, o Vietnã, que é o segundo maior produtor do mundo de café, teve quebra na safra, na produção. Se produziu menos do que se esperava. E o Brasil também está produzindo um pouco menos do que era esperado. E o Brasil é o primeiro maior produtor do mundo, o Vietnã o segundo. Então, os dois grandes mercados fornecedores de café para o mundo tiveram produções bem Bugou. menores. Deu uma bugada, exato. Bugou. Deu uma bugada. Ou seja, vamos pagar caro. Isso. Então, o mercado consumidor existe. Então, mesmo o café ruim já tá com um preço muito elevado. Sim, Já subiu bastante. Na gôndola, tudo. Exato. Exato. Eu falava pra Paty antes, só para dar um parênteses, né? Que daí eu compro, às vezes, do distribuidor, e o distribuidor veio com café muito ruim de prateleira, mas muito ruim no mercado, com preço de R$22, 500 gramas. E eu falei, não, peraí. E eu tava no mercado um dia antes de eu fazer meu pedido, né? Pedido de, claro, vários itens. E quando eu olhei o item lá no pedido, eu falei, não. Daí ela falou, não, vai aumentar. É porque no mercado... Eu falei, eu olhei no mercado, tá menos. Vou comprar no mercado. Daí ela falou, mas é porque para nós já chegou o valor. E ela falou ainda, vai aumentar mais. É porque para distribuidora já chegou. Então, ainda se você tá comprando, né, um pouco mais barato no mercado, espera porque Vai chegar para todo mundo. um cafezinho aí ruim de 500 gramas, você vai pagar quase 30 pila, pode contar. Que reforça a tese de diminuir o consumo e tomar melhor. Né? Já que você quer tomar, você quer ter essa experiência, então por que não aproveitar a oportunidade que o café ruim tá aumentando horrores e investir na sua saúde e tomar um café melhor? Exatamente. Então vai aumentar consideravelmente, vai ter um boomzinho importante. Maravilha. Mas voltando na tua pergunta. A memória, eu vou tomar café bom, porque pelo jeito fazia pra memória, gente. Porque tô achando tudo também. o universo É que tá essa dica ela combinando. não pode faltar. Não. Como introduzir o bebedor de café para um café isso. bom? Não tem como Aham. fugir dessa resposta. Não, por isso que a gente tá guardando pro final. Uma vantagem já minha é não tomo mais com açúcar. Já é uma vitória. É isso aí, Baita, top. Com certeza. Mas daí, Beleza. café bom é que se toma sem açúcar. Exato. Mas aí eu já tomo ruim sem Já açúcar. tomou ruim? Então, Não, olha, só ó, lucro agora pra é só você. um pulo. Fala da batalha. Não é? Mas, Como assim? Como a gente vai pro café? então, o café especial, vindo de frutas maduras, com a torra adequada, parará, a gente entende que tem uma riqueza sensorial. Então, quando a gente... Você toma cerveja? Inegável. Só socialmente. Não tem como. Vou lembrar de novo que a abertura dela é a inimiga do fim. É bem isso. Toma cerveja, aceito. Obrigada. Abriu uma agora. Obrigada. Pode ser agora. Então, assim, a gente passou pela década do vinho, década da cerveja, estamos em plena década do boom do café. Aqui em Blumenau, para nós, cerveja artesanal é normal. Estamos evoluindo. Já entendi tudo que ela vai falar agora. Em Blumenau, a gente tá muito acostumado com cerveja artesanal. A gente tem muitas cervejarias na cidade, bares com muita variedade de chopp. Em outras cidades, nem tanto. Então, a gente, às vezes, recebe produtores, recebe pessoas de outras cidades, de outras regiões, e leva num bar com muitas taps. É legal, assim, é engraçado de ver a reação das pessoas. E, às vezes, pessoas que só tomam cervejas comerciais. Estão acostumados, aquela coisinha aguada, sem sabor, muito gelada, aquela, né, horror. Aí você não vai apresentar para essa pessoa de
cara, uma Stout, uma Weiss, uma Catarina Sauer, uma cerveja muito complexa. Às vezes você começa com uma Pilsen, bem feitinha, gostosa, tal. A mesma coisa serve para o café especial. A pessoa que só está acostumada com café comercial, se você já apresentar de cara um café muito complexo, vai bugar o cérebro. Ela não vai reconhecer aquilo como café. Até porque a cor já é diferente. Ele é bem mais clarinho, né? Então, o ideal é para o bebedor de café comercial, começa por cafés menos complexos e vai, pouco a pouco. A mesma coisa acontece com vinho. Começa com vinhos mais jovens e depois vai aumentando a complexidade. Então, para o café, a recomendação é a mesma. O chafé que a gente falava, né? Parece as pessoas que tomam um café muito forte, quando o café é de qualidade, você olha, a gente usa Não muito tem esse nem termo força pra sair do bule. de chafé, né? Não tem força pra sair do bule, porque é tão, né? Ele é tão clarinho que você fala, Água mas de tá poupando pó, batata. Tá economizando, tá economizando pó, passou muita água, errou. Na verdade, não é pela cor, mas a experiência que ele vai te dar é completamente outra, né? Exato, de complexidade, de tudo. Meu Deus. Por outro lado, é um caminho sem volta, né? Pode fazer a poupancinha pra ter a qualidade, porque vale a pena, né? Aí tu já vai indo para outro patamar, né? Daí tu Outro começa a comprar ele moidinho, né? Daqui a Começa, pouco você boa. compra daí Ou o moedor. moedor. E vai. aí vai evoluir. Daí Aí daqui a pouco você começa tem a várias... comprar. Quando você vê, você tem o Tipos cantinho de- do café na tua casa com todo o apetrecho todas pra as usar. tipos Hoje- de cafeteiras e É um tudo mundo mais. sem fim, assim. E é assim divertido. mesmo. E o bom é que o paladar não retrocede. É. Então, uma vez que você dá o degrauzinho, tum, tum, tum. É só É pra triste frente. Eu você queria chegar num ser- lugar e só ter café passadinho de doce pra você tomar. Não, Você eu, toma por educação e olhe lá. eu né? cometi Mas- uma gafe É isso que eu tremenda quero. no início. A uma gente vez. adora saber dessas coisas. Chegou Porque no ponto que a gente A queria. gente gosta nesse ponto, né? No gente? início, a gente começou o Soul, mas eu ainda atuava como engenheiro de segurança do trabalho. Foram poucos meses, mas eu fiz as duas coisas juntas. E eu fui fazer uma reunião junto com o advogado numa empresa, tarará, aquela coisa toda, de rolo e treta e tal. E eu fiquei de costas pro balcão. E aqui era a mesa de reunião, todo mundo reunido e tal, não sei o que, conversando, tenso. E daí eu falei, gente, que cheiro ruim. Cheiro de queimado. O que vocês estão sentindo? Daí o advogado, que era meu amigo, olhou pra mim. Não. E a menina da Copa trouxe o café horroroso, né? Claro, o café é tipo de empresa. Uhum. Cara do céu. Ele só... Não fala nada. Não, foi só impressão minha. Tá tudo bem. Não é nenhum cheiro. Foi Aí chegou o café e você tinha que tomar, e aí? um golão, né? Nem, tipo, tapa o nariz e tum, golão. Enfim, daí eu parei de falar tudo que eu pensava e comecei a observar mais ao meu redor antes de verbalizar qualquer coisa. Mas, Isso é uma né, boa lição. Uma história bem rapidinha. Falei isso pra mim. Bem rapidinho. Uns finais de semanas atrás, a gente foi viajar pro oeste catarinense, onde mora a minha família. E, cara, vai sair de carro, ó, a coisinha mais gostosa que tem, tu para no posto, compra um cafezinho expresso lá do posto e vai dentro do carro tomando. Delícia isso, né? Só que daí saiu daqui, parece, da nossa região, quando entra, que vai fazer isso, a gente entrou, parou num lugar, era um café bom, não sei se era especial, mas não era um café, tinha lá não lembro que marca era, não sei o que era, mas era um café de moé. Uhum. E nossa, deve ser bom, né? A gente pediu e tal, entrou no carro, quando eu dei o primeiro gole, doce, doce, o café já veio doce. Isso é E triste. assim, ó, isso aconteceu, não foi uma, foram várias vezes, mas é de região, é muito de região que é acostumada assim, tomar assim, e aí Sim, todo mundo já é. serve assim. Eu também já cheguei a jogar, comprei o café e aí quando veio adoçado, falei, bom, primeiro que o lugar já não era de boa procedência, mas enfim, eu queria um café, comprei o café, açúcar. Porque mesmo tomando café ruim, porque daí eu passei a tomar sem açúcar, é engraçado, não é que você sente o açúcar, fica simplesmente intragável. Não, é impossível Não de tomar. o açúcar tem sabor quando você coloca no O café. açúcar tem sabor. E eu não sou enjoada pra muita coisa, não. Bem pelo contrário. Mas o café com açúcar eu não consigo mais. Joguei fora e fui até um café amargo, porque
Ruim também, mas era amargo. Exato, e café ruim, preto, quente, com Ai. açúcar, toma na privada, né? Sim, Porque vai não dar um vai dar revertério, não vai? Vai dar um ruim no não intestino, presta. porque ele aumenta peristaltismo, Não, você isso tem tem que uma fazer outra cocô. coisa que me incomoda muito, assim, é falta de manutenção do café expresso, na máquina de expresso. Eu Ah, sinto dá na medo, né? hora. Ai, eu- na Sim. hora eu ponho na boca, eu não consigo mais tomar o expresso. Não limpou me isso estraga. aí. Sim. Não limpou. A gente costuma pegar no pé dos nossos clientes, que são estabelecimentos de serviço de café, que a gente trabalha sempre no tripé, né? Equipamento, dentro de manutenção e limpo e tudo mais. Equipe treinada e boa matéria-prima, bom café. Então, a xícara... Viva! Viva o café! Viva a mixologia! A xícara de café tá apoiada nesse tripé. E, gente, sério, assim, ó, tem coisas que a gente vê por aí que é horrível, assim. Daí, o que adianta você ter uma boa matéria-prima se você tá extraindo café em cima de borra suja, Nossa. em cima de Estraga no equipamento processo. não... Exato! Então, existem rotinas de limpeza da máquina diárias. Claro que existem algumas manutenções que precisam ser feitas pelo técnico especialista. Mas existem coisas do dia a dia que a pessoa da operação faz. Claro. E isso é importante. Tanto que a gente tem algumas maniazinhas, coisa pouca, que quando às vezes a gente vai dar um treinamento, alguma coisa, principalmente se é cliente novo, primeira coisa que a gente faz, fazer uma rotinazinha de limpeza na máquina, Não parará, vai ser porco e relaxado. depois a gente começa a tomar café. Aham. Porque isso Começar. faz parte. Não tem como. Higiene é bom pra tudo na vida, gente. Ó, do café, tudo. A tomar tudo. banho, né, Fica a amor? Usar dica. desodorante. Pega essa dica. E, Cami, eu queria saber se o café ele tem algum tipo de despertador, porque tem muita gente comentando sobre isso. Tomou café, vai no banheiro. Porque ele aumenta o peristaltismo, né? Como assim? Ele aumenta os movimentos. Ele dá um alô, liga alô, dá um alô. intestino. Tô chegando. Cheguei, na Cheguei. real. Não é tô chegando. Não, tô chegando. Se ele for Cheguei. doce, quente, ruim, cheguei, amor. Já na hora. E aqui, ó. Mas é engraçado, porque eu comecei a observar isso há muito tempo já. E, nossa, cara, eu tomo café banheiro. Aí as pessoas, café banheiro. Aí isso começou a virar piada na internet. Eu falei, não sou única, então. O café realmente vai, né? E além Tem do... um reloginho. Sim, além dos próprios compostos, né? Água quente, Hum. colocar a primeira coisa dentro do teu organismo que tá te dando motilidade. Então, você tá botando algo quente e você tá, né, trazendo Já vai abrindo. um alimento, né? E aí que exige digestão, né? Uhum. Então, vai liberar ácido clorídrico e tudo mais. Por isso que a gente cuida pra não tomar café de estômago vazio, né? Justamente Eita. por isso, porque você libera A ácido gente cuida. clorhídrico. A gente deveria cuidar. Concordo com você. Também não sou a perfeição. Eu tomo porque, pra mim, eu preciso... Antes de comer, eu preciso de um café. Eu preciso de um café pra minha alma, pra eu dizer bom dia pra alguém. Então, assim, mas isso é eu. E aí que eu Eu vou comer um também. pedacinho de pão e tudo mais. Mas o primeiro é um golinho de café. Então, você já estimula, né? Quando você coloca, você já inicia o movimento peristáltico, dá um alô lá e pronto. Foi. Mas tirando essa parte de ele ser mais ácido, enfim, tudo bem? Não é um problema isso? Tomar um Ok. cafezinho e funcionar o intestino? Não, É até bom. mas então. é bom. Opa. Ajuda a dar uma limpadinha. Olha aí. Às vezes, se você, né? Falando em limpeza? Tá falando de limpeza, né? É bom dar uma limpadinha no não, intestino. e que nem eu tenho. Não eu ficar tenho enfesado, prisão- você fica chato. né? Eu tenho prisão de ventre, né? Por causa da minha tireoide, tudo é muito lento na minha vida. Mas o café me ajuda muito. Porque eu consigo ir todo Café dia te dá bom porque eu tomo dia. café. Café te dá bom dia. Eu consigo ir todo dia porque eu vou tomar um café. mas a gente tem alguns alimentos que ajudam a soltar mais o intestino. A atividade física é um deles, né? Então tem que Sim. tomar água, tem que fazer atividade física. E geralmente, para as pessoas que são mais constipadas, você fala assim: toma alguma coisinha. Se você já vai até por às vezes um quente de manhã, não toma um café, tá? Beleza. Então toma um chazinho, alguma coisa de manhã, você já vai ver que já começa. Se aí você vai pro café, aí você vai liberar mais, né? Olha aí, ai, gente, eu tenho umas coisas que eu nunca sei se eu devo falar, mas eu acabo falando. Eu sou a rainha do me trollar, né? Mas mexer no computador dá vontade no banheiro também. Essa é nova pra mim. Faz parte do autoconhecimento, Tá né? bom. Porque quando a gente... Bom, não sei cada um do jeito que mexe no seu computador, né? Mas eu notei que quando tava lá o computador e eu ficava assim, ó... A posição que eu ficava pra mexer no computador... Ou seja, você acaba dobrando aqui o joelho... E aí tá, o que tá acontecendo? Que toda vez que eu venho mexendo no computador, eu tenho vontade de ir no banheiro. Fazendo relaxamento de esfíncter. Olha só. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a ver o que tava... Autoconhecimento, você vai associando o que você vai conhecendo.
Vi que tem, inclusive, aquele degrauzinho, seja Sim, para sim, criança, sim. seja para adulto, para colocar ali Das na perninhas. frente do vaso sanitário, para subir a perna, para você ficar na posição, posição. que é bom para fazer cocô. Claro, faz de cócora. Por que criança faz de cócora? Porque índio faz de cócora, porque é a posição adequada pra você fazer cocô. Faz sentido mexer no Você faz computador. relaxamento, exato. Viu? Surreal. Só reveja o posicionamento da sua cadeira, minha amiga. Não é? Tá ótimo. Porque, olha, é. uma coisa que deixa as pessoas felizes é o intestino funcionar bem. Então, deixa ela assim. Enquanto ela isso tá com funcionando, certeza, né? né? Nossa, Pessoas com enfesadas certeza, não são gente. felizes. Não, isso é produção hormonal, né? Tem que Olha. produzir Tudo, serotonina e produz. é. 80% da serotonina produz no No teu intestino, né? intestino. Então você tem um intestino que não tá evacuando, não tá Viu? saindo, você tá mantendo ali dentro alguns compostos que Não vai. deveriam. Não Sabe deveria que tá ali, né? Às Eu vezes a gente fiz- acha que tá falando intoxica besteira, tá mesmo, ajudando, tá? viu? É. Sim, literal. Uma Nossa, vez, cara, uma você vez tem que uma professora de alemão, ela me falou um negócio que ela falou assim, que no alemão existe uma expressão que é estar cheio de fezes até o nariz, que é quando a pessoa tá enfesada. E é isso mesmo, que a pessoa está insuportável, ela tá cheia de fezes até o nariz. Eu não vou lembrar como é que falava, mas ela falava essa frase porque é isso, a pessoa ela Tem fica como ser feliz. lotada Não. de bosta, né? Não tem como. Tem como ser feliz. Não Ela dá. é uma cuzão. Não dá, gente. Sabe aquela pessoa assim que a gente fala, ô, seu cuzão. Então, é um cuzão. Cocôzão. Muito bem. Excelente. Ô, Paty, e a Soul passou por tantas transformações, né? Desde Sim. conceitos, o que vocês queriam no início, né? Mudou até um pouco o nome ali para justamente abraçar o que vocês tinham de ideia. Você imagina como a Soul daqui 5, 10 anos? Qual que é o futuro da tua empresa dentro desse ramo? Porque eu Então, acho que a gente ainda tem muito para evoluir e vocês estão tem, nessa tem. vanguarda, né? A gente tem uma reunião marcada entre mim e o Marcelo, meu sócio, barra marido, também conhecido, Nas horas vagas é marido. no domingo, para reposicionar a estratégia do Soul. Olha. Porque a gente vem discutindo isso de maneira informal, no sentido de não parar para falar só sobre isso. De falar assim ao longo do dia e tal, tal, tal. E a gente planejou algumas coisas no início do ano e eu pensei sobre isso vindo pra cá, porque eu pensei, elas vão perguntar alguma coisa sobre isso. E sabe, tem uma historinha, uma metáfora, não sei, que eu não lembro, eu até fiquei pensando nela quando eu vinha pra cá, porque eu não sabia se era um ser humano qualquer ou se era um padre que tá numa cidade que tá passando por uma enchente, e daí a pessoa fica na igreja dizendo, não, Deus vai me salvar. E daí passa uma pessoa com um jeguezinho, quer carona? Tô indo pra tal lugar. Não, Deus vai me salvar. Passa uma carroça, Deus vai me salvar. Passa um carinha numa canoa, e a pessoa insiste em ficar ali porque Deus ia salvá-lo. E daí ele morre, daí ele chega no céu e, pô, Deus, tu não ia me salvar? Sim, querido, te mandei o jegue, te mandei a carroça, te mandei o Sim. bote, a canoa, e tu não Não entendeu pulou. o sinal, né, meu? Então, a gente planejou algumas coisas no início do ano, na virada do ano, e estão acontecendo coisas que a gente tá será que é o jegue? É um Será? sinal. Né? É a canoa que tá passando. Era uma coisa parecida com isso que a gente tinha planejado? Será que é isso? Então a gente vai conversar domingo, a gente tem a reunião marcada. Pra colocar no papel. Pra ver se realmente é o jegue, a carroça ou a canoa. Enfim, pra ver se a gente vai pular em algum deles ou vamos ficar esperando mais um pouquinho e tal. Mas em 5 a 10 anos eu não sei exatamente onde, mas o Soul existirá grande. Então, a gente só tem que ver agora se é o jegue, a carroça ou o bote. Mas, enfim, existirá grande, com excelentes xícaras, sempre em parceria com bons produtores. A gente tem esse trabalho com os produtores. A gente tem produtor que está com a gente desde o início, graças a essa boa relação. Então, e a gente gosta muito do que a gente faz, assim. É, tipo, absurdo o quanto a gente se satisfaz fazendo o que a gente faz. Tanto para nós, como a gente fica feliz com o resultado do nosso trabalho, como o quanto a gente vê o resultado no outro, assim. Então, é isso. Estaremos aqui para provar e degustar cada vez mais nessa aventura que é a Soul. E com certeza a gente vai se divertir muito. Outros episódios virão, você tá convidada sempre a voltar, porque a gente ama café. E a gente gosta muito de você também. Obrigada. Eu queria agradecer pelo convite. Eu tava super nervosa de vir.
E apesar de eu já conhecer a Waka há bastante tempo, já conheci a Gi também, mas não conheci vocês ainda, de conviver. Mas elas são queridas, né? A gente até gosta delas. E foi super gostoso, super confortável. Que bom que não foi tão alcoólico, porque Né? às vezes falta um filtro depois do álcool. Ah, erramos Então, nessa parte, então. foi A gente super gosta de divertido. tirar o filtro. Foi super divertido. Obrigada. Que por me receber. Que bom. Obrigada. Se você se divertiu, é o nosso intuito, né? Exato. Aqui o Mixologia é pra gente se divertir, falar de bons assuntos, umas besteiras de vez em quando, mas que são muito instrutivas, não é mesmo? Sempre sai uma com lição, certeza. assim, dessa Sempre mesa, sai. né? Certeza. Essa vale um bom corte, né? É, vários cortes. Verdade. Muito bem, meninas. Waka, Cami, Vanessa, obrigada mais uma vez. Gente, obrigada. Obrigada a quem tá lá do outro lado da Obrigada, nossa gente. mesa, sempre acompanhando. E a Camila lembrou uma coisa muito importante. nossa. Ah, Que verdade. a gente não pode A nossa encerrar o memória, ela tá episódio. muito difícil, né? Não, memória? O que é isso? Oi. Memória. Fala. Não, mas nós estamos pior que o peixinho, gente. Ah, eu e a Dori, ó. Nossa, não é? Muito bom pra gente encerrar aqui também. Temos um presente da Calvelage, que é a nossa patrocinadora, pra você poder aproveitar bastante. Quem Que sabe legal. fazer umas misturinhas com café aí. E a gente quer saber se surgiu uma ideia, pode passar pra Waka, Né? que ela reproduz aqui. né? Perfeito, perfeito. A gente gosta bastante. A gente usava na cafeteria os produtos da Calvelage. Excelente. Produto local. É excelente. isso, local, isso mesmo. Pra você mais uma vez, então, obrigada. Nosso Mixologia Podcast fica por aqui. Não esquece que se você quer rever, quer ver esse episódio, ver os cortes, enfim, Vanessa, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esquece de comentar, deixar a sua sugestão, a sua opinião. Conversa com a gente, né? Que é isso que a gente quer. É Um isso bate-papo mesmo. aí, porque você tá aí assistindo a gente e a gente quer conversar com você também. Sem dúvida. E as receitas, Waka? As receitas vão estar, né, Na descrição, na descrição do também, vídeo, né? Isso mesmo. E a gente tá estudando aí uma possibilidade, quem sabe mais pra frente a gente faz um e-book com todas elas. Diga aí se você quer esse e-book. Cami, Eu quero. quer? Você quer? Queremos. Eu também quero. Beijo, gente. Até a próxima quinta-feira.